Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast do Tô na Célula. Podcast que tem trazido aí mensagens relevantes para as pessoas no que tange o assunto célula. Então, estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão José Guilherme. Já vamos pro bate-papo aqui direto, porque hoje tem muita coisa. Zé Guilherme, obrigado por você estar comigo, meu irmão. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Agradeço para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. E se você está gostando, não esquece de compartilhar, curtir, entrar nos nossos canais. A gente tem o canal do Instagram, @Tonacélula, e nosso canal no YouTube, @Tonacélula. Não deixem de se inscrever e compartilhar, gente. É muito importante para que este conteúdo chegue em mais pessoas. E aí, meu irmão, como que você está? Ué, estamos ansiosos aqui, né, para ver a nossa convidada. E reforçando, hein? O Zé já falou, eu vou falar de novo, porque é muito importante, pessoal. Se inscreva no canal. Eu sei que muitos têm assistido e a gente está agradecendo, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa que você também se inscreva. Então, olha, nesse momento, aperta o pause aí rapidinho, vai lá, se inscreve e depois volta e começa a assistir, que vai ser muito legal. E estamos aqui hoje com a nossa convidada, né? Nossa querida Amanda Paiva. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, meninos. É um prazer estar aqui. Eu adoro podcast, né? Eu ouço em português, ouço em inglês. E eu nunca imaginei que eu poderia ter essa oportunidade. Hoje, né? Jesus abriu essa porta aí para mim. É um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Eu estou me sentindo muito honrada e amada. E que seja uma bênção aí para edificar muitas vidas esse nosso podcast. Amém. Glória a Deus. A Amanda, gente, ela é irmã de um que já veio aqui, o episódio. O episódio lá depois assiste, né? Pastor Gabriel Paiva também, né? E foi uma bênção. E hoje a Amanda, ela veio aqui, a gente custou para conseguir, né? A presença da Amanda, sabe por quê? Porque a Amanda está indo num projeto missionário. Quando que ela volta, né? Depois ela vai contar a história, né? Já a data marcada não tem, né? Mas assim, É só passagem de ida, né, Bruno? Claro. E a gente fez esforço mesmo, que a gente queria muito que ela estivesse aqui com a gente, né? Então, assim, quem vai começar fazendo a pergunta? Vai ser meu irmão. Hoje eu vou querer que você faça a pergunta primeiro. Vai ser uma honra. Jogou a bomba, tá vendo, Amanda? Mas, assim, e é muito interessante, né, Bruno? Porque, assim, eu tenho 37 anos, né? E você é muito nova e com uma experiência muito grande com a palavra, com a vivência de cristã. Como foi o começo disso? Como é que você se converteu? Acho que é uma pergunta que a gente gosta sempre de fazer. Hoje a Amanda está aqui forte, mas da onde que ela começou a caminhar com Jesus? Sim. A minha caminhada, né, tem uma trajetória longa, assim, mas eu considero efetivamente eu ali cultivando o relacionamento com Jesus a partir dos meus 19 anos. Porém, né, como meu irmão disse, a minha história é um pouco semelhante ali à dele. Eu nasci num lar cristão, totalmente bem estabelecido, né, principalmente nos princípios. Então, assim, o meu ensinamento todo, os meus princípios, a minha base foi toda cristã. Porém, eu nunca aprendi que o crente ele precisa orar por relacionamento. Então, eu entendia na minha cabeça que o crente ele orava porque ele tinha que orar, né? Então, assim, eu não vivia esse relacionamento com Jesus. Porém, Jesus ele me atraiu para uma célula, né? E a minha experiência, assim, eu tive uma experiência muito forte na minha primeira célula. E eu até me emociono, assim, de lembrar, porque eu ouvia audivelmente a pessoa de Cristo falando comigo, né? O Jesus falando comigo. Foi ali no momento de louvor. E eu sou, assim, uma pessoa muito... Eu era muito... Como é que eu posso dizer? Meio petulantezinha, assim. E aí, no dia da célula, eu não lembro se foi a Gabi, né? A Gabi é minha cunhada, minha líder desde o início. Não lembro se foi ela ou se foi o outro líder que falou assim, antes de começar o louvor, eu quero desafiar vocês a dar um desafio para Jesus, falar algo assim. E eu falei, Deus, se você é real mesmo, se você existe, e se aqui é o lugar que eu tenho que estar, você vai fazer alguma coisa, algum sinal, alguma coisa assim. E aí, chegou no momento de louvor, eu comecei a sentir a presença de Deus assim muito forte, muito, muito forte. E eu frequentava a igreja desde sempre, mas eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão forte igual aquele dia. E aí, eu
eu desafiei Jesus, e aí começou o momento de louvor, e eu comecei a sentir aquela presença muito forte. E na última música, era aquela música da Laura Sougueles, que fala, em teus braços é o meu descanso. E aí foi como se eu tivesse uma cápsula ao meu redor, e eu ouvi essa música lá no fundo, e assim, parece que eu estava sozinha na sala, assim, no ambiente, e eu ouvi a voz audível de Deus falando assim, nos meus braços é o seu lugar, aqui é o seu lugar. E aí era como se Jesus estivesse assim, ó, na minha frente, mais próximo do que vocês estão de mim, né? E foi como se eu sentisse um abraço de Deus fisicamente. E eu falei, meu Deus, ele é real mesmo. Então, assim, ali eu tive uma experiência e a partir dali eu comecei a cultivar, né? No ambiente celular, a Gabi me ensinou ali, através do relacionamento. Por meio do discipulado, a Gabi me ensinou, ó, vem aqui na minha casa, eu quero te mostrar como é que eu me relaciono com Deus. E aí a Gabi foi me mostrando como é que eu orava, como é que lia a palavra, como é que cultivava esse relacionamento no secreto com Jesus. E aí a célula foi a estratégia que Deus usou para que eu pudesse ter um relacionamento com ele. Então, assim, foi a estratégia que mudou a minha vida 100%. Né? A minha experiência foi ali, numa célula, numa casa de uma desconhecida, que eu nunca tinha ido na vida, nunca nem vi, né? Eu nunca tinha visto a Gabi. E eu cheguei, assim, caí meio que de paraquedas, mas Jesus, ele selecionou aquele dia exclusivo para me encontrar ali, face a face, pessoalmente. Sei que tem muitas experiências, né, Amanda? Mas eu sei também, já te conheço há um tempo, né? Conheço sua família. E como eu falei para você aqui nos bastidores, né? Você, apesar de ser jovem, né? Ser uma moça, o que eu vejo em você é que as meninas, elas te respeitam muito, né? Uhum. E por que você acha que elas olham para você dessa forma? Na verdade, assim, eu acho que o melhor elogio que a gente pode ter é quando a pessoa olha para você e vê Cristo, né? E Cristo, ele é formado dentro de nós por meio do Espírito. Porém, coisas dentro de nós precisam morrer para que Cristo seja visto, né? Então, assim, é algo que eu cultivei no momento a sós mesmo, sabe? Assim, eu tenho prazer, muitas vezes, para muitos é muito difícil renunciar, mas eu aprendi a amar. Por quê? Porque quando eu renuncio, é uma resposta em amor ao que Cristo fez por mim. Então, assim, eu creio que vem deste lugar, sabe, assim, de renúncias, e não porque eu sou uma pessoa especial, mas só porque ao longo dos processos, no início era muito difícil renunciar, abrir mão, né, de muitas coisas, de mim mesma, né, eu era uma pessoa extremamente egocêntrica, que me colocava no trono da minha vida mesmo, né, e que me adorava, assim. Então, Deus, ele me fez sair deste lugar, né, e eu tive que abrir mão de muitas coisas, né, de amizades, de pecados de estimação, de muitas coisas, né, dos meus próprios sofismas, das minhas próprias raízes, que eu sempre fui uma pessoa muito firme, então eu tive muitas mentiras enraizadas, precisei abrir mão de muitas coisas, mas no início era muito difícil renunciar, abrir mão, negar a si mesmo, mas ao longo dos anos, dos processos, eu aprendi a amar isso, porque eu vi, Deus, ele nos ama tanto, a ponto de, cara, você está muito diferente do que eu te criei para ser. Então, vem para este lugar. E eu aprendi esse processo. Então, assim, eu acho que as meninas me respeitam, eu acho que pelo relacionamento que eu tenho com Jesus e aquilo que ele tem construído dentro de mim, né? Assim, me aproximando de Cristo. E eu amo. Assim, uma das orações que eu mais faço no meu momento a sós é: Espírito Santo, me faça ser como Cristo. Me faça ser como Cristo, porque eu estou aqui disponível e eu abro mão de tudo para poder ser como Cristo, né? Que é o nosso exemplo. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco de Jesus resplandecendo a face, o caráter dele por meio da minha vida. Tem muito que melhorar, mas eu creio que é por meio... acho que as pessoas veem Cristo, assim, através da minha vida. Quem não tem, né? Para melhorar, né? Quem não tem. Eu acho que isso aqui envolve muito discipulado. Quando você fala assim, eu tento ter o caráter de Cristo, mas você só vai conseguir demonstrar esse caráter de Cristo para alguém se você estiver próximo de alguém. Sim. Né? Como Deus faz conosco, né? Relacionamento. Sim. E aí você estava falando como a Gabi foi importante para você. Sim. Você acha que esse primeiro exemplo de discipulado, que você falou, ela me chamou, me levou para casa, a gente conversou, me apresentou... Isso fez muita diferença para você, no seu amadurecimento ali? Você teve o primeiro impacto, né, na cela. Pô, tava na cápsula. Sim. Aí, na hora que você saiu e ficou assim, perdi agora. Como foi ter a Gabi, né? Nesse momento, Deus se personificou, né? Mas, assim, trouxe a presença do Espírito Santo através dela na sua vida. Como que foi isso? Sim. Aproveitar, posso mandar um beijo pra Gabi? Claro, isso. Gabi, um beijo. Muito obrigada por tudo que você fez e faz por mim. Você é incrível. A Gabi tá participando de mais episódios, hein? Ela tem mais episódios. Já tem 2, eu acho. Irmã,
Tá livre ali, você pode mandar beijo para todas as pessoas que você quiser. Perfeito. Então, Gabi, fica aí meu beijo para você. Esquece da mamãe, né? A turma toda aí. Minha mãe, eu ainda vou falar sobre ela aqui, tenho certeza. Amém. Mais um beijo aí para minha mãe, doutora Kátia, e meu irmão também, né? Pastorzão, benção. Mas eu vivi dois tipos de igreja, vamos dizer assim. Né? Eu vivia numa igreja convencional, que eu me sentia como uma membra qualquer. Né? Não era vista, não era percebida, não tinha esse cuidado. E aí, quando eu vim para a Central, eu falei, meu Deus, eles vivem um evangelho um pouco diferente, assim. E a Gabi, ela pegou na minha mão, assim, como uma mãe, né, que cuida de um filho. E fez total diferença. Se eu não tivesse tido discipulado, eu não estaria aqui. Tenho certeza absoluta. E a Gabi, assim, ela me amou de uma forma que poucas pessoas me amaram, sabe assim? E até hoje a Gabi, ela é a minha líder principal, né? Ela que tem me acompanhado nesse processo. E assim, ela foi a peça-chave, assim, para a mudança de muitas coisas. Então, assim, o discipulado, esse tempo de mesa, de relacionamento, o líder, ele ajuda a construir o caráter de Cristo em nós também. Porque ele, muitas vezes, faz o papel meio de chato, né? Tipo assim, ele tem a coragem de trazer aquilo que está fora do lugar. Vamos... Sei lá, Amanda, isso aqui não está muito de acordo com o que Deus espera, não. O caráter de Deus é assim, e seu caráter está muito distante. Então, tá vendo esse ponto aqui? Vamos trabalhar, vamos ponderar. Então, assim, o discipulado, ele mudou minha vida. Mudou minha vida 100%. 100% mesmo, de verdade. A Gabi foi muito importante, e ela é ainda. Não tem dúvida que, por conta disso, você já discipulou também muitas pessoas, né? Sim. E a gente ainda não está falando especificamente da célula, mas eu queria que você falasse assim, eu sei que não tem uma receita, né? Sim. Mas que estratégia que você usa, por exemplo, para fazer um discipulado com uma menina que acabou de chegar na célula? Sim. Né? Algo que eu sempre falo, que a gente precisa primeiro construir relacionamento para depois você liderar efetivamente. Né? E eu vejo muitos líderes chegando na célula e errando nesse sentido, porque eles já querem liderar sem antes aprofundar os relacionamentos. Né? Então, assim, no início, a estratégia que eu uso é sempre acolher, sempre me relacionar e me importar efetivamente com a pessoa, né? E criar laços. Então, assim, sei lá, eu saio para tomar um café, saio para almoçar, chamo na minha casa, convido, né? Porque a gente não convida qualquer tipo de pessoa para nossa casa. Parênteses aqui. Eu já vi onde você toma café. Eu também tomo lá. O Bruno também. E lá é o centro, é o point do nosso discipulado. Eu amo café, gente, assim, eu sou apaixonada, eu adoro. Então, assim, eu creio que a estratégia é isso, relacionamento. É a estratégia que eu uso, né? E eu amo discipulado. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega ali para poder passar algo, mas é a gente que sempre recebe muito mais, né? A gente aprende muito com as nossas ovelhas e nós, como líderes, precisamos ter a humildade para poder aprender com as nossas ovelhas, porque a gente aprende muito, né? Então, assim, eu amo ter esse tempo, porque as pessoas vão compartilhando, Deus está me falando isso e eu vou sendo edificada. E eu falo, uau, glória a Deus, né, por aquilo que Jesus tem feito. Então, assim, a minha estratégia inicial, a pessoa chegou na célula, relacionamento. Então, eu paro tudo. Quando chega um visitante na minha célula, eu ignoro os membros, literalmente. Caça um visitante aí para você conversar. E eu dou atenção ali, efetivamente, exclusiva para os visitantes, né? Então, eu dou ali o meu melhor, eu quero saber da vida, como é que tá. E aí eu vou conversando, ter algumas pessoas que rendem, outras que não, mas cada um no seu tempo. E a gente vai ali dançando conforme a música. E eu adoro. Relacionamento é a chave, eu acredito. O que a gente vê Jesus, assim, eu gosto muito de falar, né? Eu tô aqui, apesar de estar parecendo você e o Zé, né? Sim. Tá lá a Carol, minha esposa tá aí hoje visitando. Tá a Naira, do Zé Guilherme, que ela sempre fala que a gente fala dela aqui no podcast, né? Hoje ela veio para, né, participar aqui. Mas a gente costuma ter os nossos bate-papos e eu sempre falo que eu agrado muito desse evangelho prático de Jesus, de andar com a pessoa, Sim. de viver a comunhão. Eu gosto disso. Eu vejo isso como uma forma perfeita de pastoreio, né? E a mais simples delas. Sim. Né? E quando você fala de criar intimidade, criar relacionamento, né? Eu vejo que é exatamente isso que Jesus ensinou o tempo todo, né? Sim. Andar junto, né? E conhecer as pessoas na intimidade, saber quem elas são, sem nenhum tipo de máscara, né? Sem nenhum tipo de armadura. Sim. Mas assim, provavelmente você deve ter passado por algum grande desafio, né?
Você lembra de algum grande desafio, assim, que você passou, assim, que você falou assim, puxa vida, isso aqui eu não sei, ou como que eu vou lidar com isso aqui? Já passou por alguma coisa assim? Eu falo muito que depois que a gente começa a liderar, a gente nunca mais fica na nossa zona de conforto. Então, tipo assim, porque cada pessoa é diferente, né? Então, eu acho que o meu maior desafio quanto líder no início foi aprender a como falar com cada pessoa. Porque eu sou uma pessoa extremamente prática e eu sou muito direta. Então, mas tem pessoa que não dá pra gente chegar direta, né? Meter o pé na porta e não dá. Então, a gente tem que ir mais com cautela, comendo pelas beiradas. Então, assim, o meu maior desafio quanto líder, no início, e hoje também é algo que eu tenho que ficar muito atenta, é a forma que eu preciso comunicar com as pessoas. Então, assim, eu tenho que fazer uma leitura, né? E isso vem por meio do relacionamento. Então, assim, no relacionamento você já capta. Essa aqui eu já posso ser mais direta. Essa aqui não. Essa aqui eu tenho que ir mais devagarinho. Tenho que falar a verdade, mas de uma forma mais soft, né? Macia, assim, mais... Então, assim, eu acho que o meu maior desafio, até hoje, é a forma que eu me expresso, assim, que eu comunico, né? Eu sou muito direta, então tem hora que as pessoas assustam. Então, tem que ser mais... bom aqui. Aí eu passo, Deus, me dá sabedoria, por favor. E eu, nossa, antes de discipulado, eu sempre oro, Jesus, me ajuda a externar aquilo que eu preciso, mas muito em amor, né? Falar em amor é muito importante. Não adianta nada a gente falar a verdade, mas ferir a pessoa. A gente precisa, né, falar a verdade em amor. Para que E sincerão que machuca não... É sincericídio. É. Aí não dá, aí não gera fruto. Aproveitando, já que você falou que assim, você já teve algum caso específico que na hora que você foi discipulado, foi engraçado, deu errado e que você teve que arrumar? Como é que foi isso? Nossa, deixa eu tentar lembrar. Eu acho que um exemplo que me vem assim na mente é a Thalitinha, né? Tadinha, a Thalitinha foi minha ovelha. A Thalita tá convidada para vir, ela já tá demorando, viu, Thalita? Thalitinha, estamos te esperando aqui. Mas assim, a Thalitinha, ela é mais, né, assim, delicada. Eu não lembro efetivamente um episódio, assim, específico, mas ela já ponderou para mim, Amanda, dá uma maneirada aí na forma de falar. E a Thalitinha tem até uma história muito, muito engraçada, assim, com a Thalitinha, porque a Thalitinha chegou na minha célula, ela veio de uma outra célula, e ela veio, assim, muito crua. Eu falei, Jesus, mas ela veio de uma célula mesmo? Mas eu falei, tudo bem, cada um tem o seu tempo. Só que ela tinha muita fome, muita sede de Deus, né? E a Thalitinha já chegou falando assim, eu quero liderar. E ela assim, né? Ela toda... eu quero liderar, eu quero ser líder e tal. Eu falei, vamos ser líder. Mas eu pensando, mas a gente vai ter que trabalhar muitas coisas, né? E aí eu fui trabalhando, a Thalitinha foi correspondendo, né? Aquela ovelha sedenta, a gente ia compartilhando. E aí a Thalitinha estava pronta, era a minha líder em treinamento. Só que faltava uma coisa. Ser batizado no Espírito. Como é que você lidera sem ser batizado? Porque a liderança ela é algo espiritual. Não é algo do braço. Né? Então, assim, ela precisava ser empoderada de poder com os dons. E aí a Thalitinha, ela era resistente demais, gente. E eu falei, meu Deus do céu, Thalita, você tá pronta, mas você precisa buscar isso. Ela tinha muita resistência, ela não queria saber, assim, era algo que mexia, assim, internamente. E aí eu falei com ela uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, vi ela meio resistente assim. Eu falei, quer saber? Vou só orar. E a oração é a maior estratégia do líder. Né? Porque a gente muitas vezes não consegue alcançar o coração da pessoa, mas a oração ela alcança. E eu comecei a orar pela Thalitinha. Jesus, faz a Thalitinha entender que é necessário esse batismo do Espírito Santo, é muito importante. E eu comecei a orar, gente, eu orei durante 6 meses. E eu falei, meu Deus, minha célula, eu preciso multiplicar. E a Thalitinha é resistente. E aí, um dia, ela teve uma experiência com Deus no quarto, no Espírito Santo. Ela foi batizada sozinha, sem posição de mãos, sem estar na igreja. No momento, a sós ali, ela foi empoderada. Ela me ligou chorando. Amanda, eu fui batizada no Espírito, eu entendi a importância e tal. E aí, logo em seguida, passou 4 meses. A célula encheu e a Thalitinha multiplicou. Então, assim, a Thalitinha ficou comigo durante um tempinho, assim, mais longo. Mas a gente viveu muitas coisas engraçadas. A Thalitinha é muito engraçada, né? Ela é uma figura. Mas eu não lembro efetivamente, mas foi uma benção. Ela com certeza foi uma... Pegando esse gancho aí da oração, e eu até não cheguei a comentar com você, Bruno, mas eu comentei com o pessoal lá, como que as coisas acontecem no tempo de Deus e através da oração. O que aconteceu? A gente recebeu na nossa célula, que eu ainda estou com o Bruno, e o Bruno é nosso líder. Você falou ainda. Ainda. Porque... Aí a gente recebeu o Washington e a Hélida, né? E eles vieram para a nossa célula prontos para serem líderes. Sim.
e a gente não tinha as pessoas que seriam da célula dele, porque eles moram numa região onde a nossa célula não tinha pessoas. Começou um trabalho de oração, né? Um trabalho de oração, né? Tá repreendido, né, irmão? Começou a oração, né? Aí começamos a orar, e essa oração a gente começou a buscar pessoas e pedir pela multiplicação. Você percebeu que de lá para cá, as pessoas que vieram foram as pessoas que foram para a célula dele praticamente? Uau. Como as coisas aconteceram? Praticamente a célula dele tá com todos os visitantes que estavam na nossa célula. Que chegaram depois dele, praticamente. Cara, foram mais pessoas, mas a célula já está cheia, acho que daqui a pouco ela multiplica. E assim, mas foram depois que ele chegou. Vieram com as orações e ficou pronto. É como se a célula tivesse dividida, pronta. E através do Espírito. Sim, faz toda a diferença. Muita diferença. Amanda, e eu queria trazer a conversa agora para esse momento de vida que você está começando, está cheio de expectativa, né? Tô demais. E nós também estamos cheios de expectativa para saber, né? Então, assim, a Amanda, ela está indo sexta-feira para Picos, no Piauí. Falei certo? Isso mesmo, Então, conta pra gente. Você ia falar, meu irmão? Eu ia falar antes que você pegou ar aí. Não, é porque é o seguinte, você já vai entrar no Israel. Não. No Iraque. Não. Na preparação. Vou, por enquanto, ficar no Piauí mesmo. Não, então vai embora. Manda fala, o que você fala? Não, é porque a gente falou, eu fiquei surpreso, Amanda, com a sua postura, não tinha conversado com você antes, mas você passa uma paz e uma firmeza que surpreende, sabe? Glória a Deus. Que Deus seja abençoado na sua vida sempre, que você seja sempre... Só que, para muita gente, você falou assim, surpreendeu, tenho certeza que muita gente que vai ver isso aqui vai ficar surpresa, mas... Eu queria só aprofundar um pouquinho. Aí você foi para a igreja, continuou, virou líder. Mas, Amanda, a gente não falou o que é SOUC, que está aí na sua camisa. Sim. Qual que é a sua função lá hoje? Sim. A SOUC é a nossa área, né? É a nossa área jovem ali da Pampulha. Eu hoje sou supervisora de células, né? Eu lidero células, sou supervisora. E eu faço parte ali da liderança de frente, né, dessa juventude. Hoje nós temos aí, em média, acho que 500, 600 jovens. Então, assim, é muita galera e a gente tem crescido muito, né? As nossas células estão lotadas. Glória a Deus por isso. Então, eu faço ali parte da supervisão e eu supervisiono células, né? Eu supervisiono líderes, ou seja, eu lidero líderes. Então, além da minha célula, eu tenho esse trabalho aí de liderança com líderes. Então, hoje vocês têm mais ou menos quantas células debaixo da sua supervisão? Da minha supervisão... Juntando homens e mulheres, nós temos em média 13. E nós temos aí uns 110 membros, mais ou menos. Amém. No nosso setor. Glória a Deus. Então, a gente tem aí essas 110 liderados, uma benção. Para um jovem que está vendo e que não sabe por que ele deve ir para a igreja, conta para ele aqui na câmera, para a gente, por que ele deve entrar buscar a igreja. É chato? É sem graça. Pode fazer nada, né? O crente não faz nada. Não faz nada, só come. Gente, é relacionamento com Jesus, sabe? Assim, transformou minha vida efetivamente. Eu era uma pessoa extremamente sem propósito, né? Assim, eu não tinha... Eu me sentia, tipo assim, tá, eu tô aqui, mas tô sem fazer nada, né? Assim, e eu era muito vazia, assim, não via sentido nas coisas. E quando eu tive um encontro com a pessoa de Cristo ali, com o Criador, a minha história, ela mudou efetivamente, né? E aí vocês ficam, né? Isso é muito clichê, a minha história mudou, mas mudou mesmo, né? Eu sou uma nova criatura em Deus. E Jesus, o que eu tinha mais necessidade era de preencher os vazios dentro de mim. E Jesus, ele preencheu os vazios, né? E ele preenche todos os dias as lacunas mesmo do meu coração, da minha mente, da minha alma, né? Hoje a gente vive numa geração aí com uma alma muito conturbada, né? Assim, e Jesus, ele aquietou as tempestades e as marés do meu coração, da minha mente. E é isso, gente. Jesus, ele transforma vidas efetivamente. Se ele mudou a minha, ele pode mudar qualquer uma, né? E eu amo viver Cristo é viver também a comunhão ali na igreja. Eu amo estar com os meus irmãos, tempo de mesa, né? Eu tenho prazer nisso. Hoje eu tenho um propósito muito claro. Eu tenho um pra quê.
E, assim, eu dou a minha vida por esse propósito, né? Pela pessoa de Cristo. E não é da boca para fora. É algo que realmente eu vivo, assim, internamente. Porque dizem por aí que quem está morto não sente dor, né? E a gente que caminha com Jesus, a gente precisa negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz para seguir Jesus. Então, assim, cara, experimenta. Eu te desafio a vir, né? E ter essa experiência, assim, e estar muito aberto. Porque Jesus, ele é surpreendente, ele é um Deus detalhista, ele é um pai, né? Então, assim, eu encontrei em Jesus um pai. A primeira imagem, assim, que eu tive da face de Cristo foi de um pai. E que eu era uma filha extremamente amada, né? E o meu nome é muito profético, assim, minha mãe, muito crente, doutora Kátia, mais um beijo aí pra você, sempre escolheu o nosso nome por meio do significado, né? E meu nome é muito amada. Mas eu não me sentia dessa forma. E eu me senti quando eu tive ali um encontro com Jesus. E eu me sinto assim até hoje, né? Então, assim, eu vim para a igreja, eu tenho aí 8 anos de caminhada com Jesus. E eu, todos os dias, gente, de verdade, não existe um dia durante esses 8 anos que eu não me senti amada. E a gente nasceu para ser amado, né? Pelo próprio Cristo, pelo Criador. Então, assim, é isso. Experimente. Venha visitar a gente numa célula. Faça parte de uma célula que você vai ver o que eu tô falando. Provem, experimentem e vejam o quanto Jesus é bom. Amém. Legal que você falou aí do vazio, né? Eu vi uma frase outro dia que fala que Jesus é exatamente do tamanho do vazio que está dentro de você, né? Sim. E é isso que aconteceu com você e o que aconteceu comigo também. Sim. E aquele livro, né? Quando a gente vai fazer, eu acho que é logo no início, né, dos cursos do CCM, da Central, primeiro livro, né? Uma Vida com Propósito. Eu falo sempre isso, né, Zé? A minha vida... Quando eu conheci Jesus, ela passou a ter propósito. Sim. Foi isso que aconteceu. Sim, e que livro bom, né? Impactou a minha demais. Vida. E assim, falar em propósito, então. Bora. Podemos agora? Ela falou que dá a vida pelo propósito dela. É a hora, né? Agora é a hora. Então, eu estava falando com a Carol no carro, falei assim, amor, pensa só, Amanda, muito nova, né? E assim, com uma vida pela frente. Sim. Com todas as... uma pessoa da sua idade, ela pode apostar as fichas aonde ela quiser, na área que ela quiser, pegar o rumo que ela quiser da vida dela. Sim. Você ainda tem tempo, sim, né? E aí eu falei com a Carol assim, amor, olha só, Amanda, quando ela toma uma decisão dessa, ela tá falando assim, eu não tô preocupada comigo. Sim. Sabe? Eu não estou preocupado com minha vida financeira, eu não estou preocupado não estou preocupado comigo. Sim. É essa a visão que eu tenho. Mas conta pra gente. Então, sexta-feira você está indo para Picos, no Piauí. Isso é um mesmo. lugar assim com muitas riquezas, né? Passear. Uma assim, praia linda. né? Maravilhoso. Mas assim, eu já estive em Picos, na verdade não em Picos, eu estive em Massapê do Piauí. Foi uma experiência muito incrível, né? Foi com o Impacto, que é muito famoso. E aí, eu tive uma experiência ali de 10 dias, mas agora eu tô indo com um outro propósito, né? Ali eu fui para poder evangelizar, fazer o impacto mesmo, mas agora eu tô indo para aprender na Escola Aceleradora, né? Que a Central tem, que é uma escola que treina missionários e também pastores que querem fazer essa transição. E ali tem, além da prática, da teoria, tem a prática, que é muito legal, né? Então, assim, você consegue ver a célula, consegue ver como é que um GD funciona. Então, eu tô indo ali para poder aprender, mas eu também tive o privilégio de ser convidada para poder ministrar um módulo, que vai ser sobre multiplicação, uma grande responsabilidade, mas vai ser um grande privilégio. Então, eu vou estar ali durante os 10 dias, né? Eu vou sexta-feira agora, volto dia 17, e aí no dia 18 eu já estou indo para o Oriente Médio. A escola é esse, o propósito é esse, treinar missionários, trazer a visão celular, multiplicação, liderança. Então, pode falar, irmão. É só continuar, porque você falou pra gente que, acho que ano passado, né? Acho que o pastor Iná, eles fizeram a reunião no Egito, né? Do GKPN, e chegou numa ideia de que a igreja do Oriente, né? Isso, do Oriente Médio. Você explica? Explico. O GKPN, ele faz uma reunião com a liderança global, né? Mundial. E aí eles sempre trocam muitas figurinhas, os pastores sempre se ajudam, e eles identificaram uma necessidade, assim, urgente. Na verdade, os pastores do Oriente Médio levantaram e falaram, me ajudem, porque a nossa igreja tem crescido e a gente precisa ser equipado. E aí eles foram levantando pastores que são referências em certos determinados assuntos para poder auxiliar.
E aí o pastor Inácio virou e falou, a gente pode ajudar em liderança, que é o nosso forte, né? Discipulado, pequenos grupos. E aí eles foram levantando as necessidades que eles encontravam ali, né, na igreja local do Oriente Médio. E surgiu aí nesse retiro aí de pastores e missionários do Oriente Médio e do mundo todo. Então, eles levantaram essas questões e a igreja do Oriente Médio hoje, por mais perseguida que seja, ela é uma das igrejas que mais cresce. Hoje, a igreja que mais cresce é do Irã, por incrível que pareça. Né? Então, assim, ela é uma igreja que tem crescido muito. E tem vários testemunhos que a gente tem escutado sobre o Oriente Médio, assim, coisas sobrenaturais mesmo. Então, os pastores estão tipo assim, o que você tiver para me dar, por favor, me dê. Se é crianças, me ajuda. Se é liderança, me ajuda. Se é adoração, me ajuda. E aí eu estou indo pro Oriente Médio com a intenção de auxiliar esses pastores sobre liderança, sobre célula, né? Levar essa visão celular, porque é a estratégia que a gente acredita que tem sido mais efetiva para trazer pessoas para o Evangelho. Então, primeiro agora, saindo de Picos, você volta e vai para o Egito. Isso. Aí depois do Egito... Eu vou para o Iraque. Aí você vai para o Iraque. Exatamente. Eu vou conhecer ali um pouco a igreja egípcia, né? Algumas pessoas. Tive essa oportunidade aí, um privilégio muito grande. Vou para um retiro de missionários ali daquela região e de pastores também. E depois, logo em seguida, eu vou para o Iraque. E aí, na primeira semana de dezembro, eu fiquei sabendo, semana passada, que eu já vou ter a oportunidade de ministrar. Então, assim, vai ser tudo muito corrido. Ô, irmão, eu tô rindo aqui, sabe por quê? Assim, é um privilégio. O povo correndo do Egito, de Israel, querendo ficar longe da guerra, para ela é um privilégio. Você já pensou que contraditório é isso na vida de um cristão? Para uma moça nova, né? Sozinha. Que fala assim, o mundo de hoje fala que a gente precisa ser feliz e ser feliz a qualquer custo, né? Não é isso que o mundo fala? Sim. E o que você fala, né? Que você está negando essa falsa felicidade para viver a felicidade verdadeira. Sim. Que é servir Jesus. Sim. Né? Então, assim, é fantástico isso aí, né? Agora, eu queria voltar um passo antes disso daí. Diga. Não vou voltar muito não, tá? Irmãos. Hoje não, mas, assim, é porque assim, a gente chegou nesse momento. Você falou assim, tô feliz. Você mostrou, tô contente. Sim. Dá pra gente ver. Mas como é que foi a confirmação dessa ida com você e Jesus? Como é que você trabalhou isso? Sim. Eu vou ter que voltar um pouquinho assim na história. Logo quando eu tive um encontro com Jesus, a minha conversão ela não foi imediata igual a do meu irmão. Do meu irmão foi tipo assim, da água pro vinho. Mas a minha foi um processo, né? E às vezes a gente tem uma pressa nesse sentido de conversão. Até a gente quanto líder mesmo, tipo assim, meu Deus, essa pessoa não muda. Mas a gente precisa ter paciência, tem que ter o tempo dela. E aí eu fui... gente, olha como é que eu era cara de pau. Eu tive um encontro com Jesus, pessoal. Mas eu saía da cela e ia pro bar. E aí eu postava story e a Gabi, tipo assim, meu Deus do céu, não é possível. Aí dá vontade de dar uma voadora. Dá vontade de dar, dá vontade. E eu era cara de pau demais. Mas assim, eu fazia mais pra um teste. Tipo assim, deixa eu ver se isso é verdade. Será que a Gabi se preocupa mesmo e tal? Eu fui bem matura, mas tudo bem. Faz parte do meu processo. E aí teve um dia que eu cheguei na igreja, numa igreja pequenininha. A pastora virou pra mim e falou assim, Deus é real, tá? E começou a me, tipo assim, Deus usou muito a vida dela. E eu senti como o Pedro ali, quando negou Jesus, chorou amargamente, profundamente, era eu. Eu voltei pra casa, eu chorei umas 2 horas, tipo assim, seguidas. Fui dormir chorando. E aí, Deus, ele costuma muito... Aí começou a minha trajetória mesmo, aí depois dessa outra chapuletada que eu levei, que eu falei, não, realmente eu preciso abandonar, né, essas coisas que eu ainda não abandonei. E aí, uma das formas que Deus, ele usa muito pra poder falar comigo trazendo algumas impressões, assim, internas, sabe? E aí eu comecei eu gosto muito de orar, eu tenho muito prazer em orar. E eu venho de uma família intercessora, né? Meus avós, minha mãe, muito intercessora. E aí eu comecei a sentir uma inclinação no meu espírito de orar para orar por propósito. Mas eu sempre gosto de estudar também. Eu não gosto simplesmente de chegar orando. Eu quero entender, né? Eu sou uma pessoa mais racional, assim, eu gosto de entender. Óbvio que muitas coisas a gente não entende, mas isso é algo que a gente pode entender. A gente precisa estudar para poder entender. Eu comecei a estudar e eu fui falando, ó, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Comecei a orar. E comecei a perguntar a Deus, qual que é o meu propósito? Né? Assim, me fala, por favor. Quero saber e tal. E aí, Jesus, ele trouxe uma vontade muito forte no meu coração de ler Jeremias. E isso também é uma das formas que Deus fala comigo. Coloca um desejo muito grande para ler um livro específico. Ultimamente eu tenho lido 1º e 2º Coríntios, tenho meditado nesse livro, Deus tem me falado muitas coisas. E aí Deus me pediu para poder ler Jeremias. Comecei a ler Jeremias, e é um livro assim, né?
vou falar que não é um dos melhores para poder ler. Começa maravilhoso, mas depois você fica tipo assim, meu Deus do céu, esse cara só sabe chorar, só sabe, tadinho. E aí, eu comecei a ler, e eu, assim, lendo rapidão. Tum, 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 tum. Deus não tá falando comigo, não tô entendendo nada desse trem de Jeremias. Eu falei, viajei. Falei, Deus, você me mandou ler um livro difícil, gigante, perdi um tempo para poder... Você não falar nada? E você, Amanda, lê de novo. Volta lá no início. Aí eu li o primeiro capítulo e falei, não entendi nada. Eu vou parar, não vou ler não. E aí, Deus falou assim comigo, vou pegar aqui para poder ler para vocês o versículo. Deus falou assim, Amanda, você lembra que Jeremias é um profeta? Eu falei, lembro. E você lembra que você tá orando sobre o propósito, né? Lembro. Aí já foi virando uma chavinha na minha cabeça, né? E aí Deus falou assim, então lê lá, Jeremias 1:5. E eu peguei, corri, morava em casa ainda, subi as escadas correndo, peguei a Bíblia e fui ler. E tá escrito assim, Jeremias 4:5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E aí, quando eu li isso, veio como uma flecha no meu íntimo, assim, ó, bum. E eu falei, esse é o meu chamado. E assim, não foi ninguém falou pra mim, foi o próprio Deus. E aí, logo em seguida, eu acredito muito que a igreja, ela testifica o nosso chamado, né? Então, assim, se você quer usar um filtro, se você ouviu efetivamente o seu chamado de forma correta, espere a igreja para ela testificar. E assim, gente, pessoas que nunca me viram na vida testificando, você é missionária, né? Você é profeta, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Teve gente já da Bahia que veio aqui, que não é pastor nem nada, pessoa aleatória. Você é missionária, né? Eu falei, nossa, realmente, esse é meu chamado, né? Então, assim, foi assim. A palavra de Deus veio até mim. E foi como Jeremias mesmo. A palavra de Deus veio até mim e Deus falou comigo. Você foi designado antes do ventre da sua mãe para poder ser profeta entre as nações. Porém, tem algo que eu gosto muito de pontuar na minha história, e isso agora trazendo para uma parte mais materna, né? Então, um recado para as mães. Deus, ele delegou uma autoridade muito profunda para os pais. E os pais têm uma responsabilidade muito essencial na vida dos filhos. E a minha mãe, como eu disse, ela sempre foi uma mulher de muita oração. Minha mãe, ela nunca se desviou. Ela nasceu no lar cristão e ela sempre manteve o relacionamento com Jesus. Então, assim, minha mãe é o meu maior exemplo. E uma coisa que minha mãe soube ser foi mãe. Sim, ela pode ter errado em tudo, mas em mãe ela soube ser muito, muito bem. E minha mãe sempre fala, Amanda, eu orava de forma muito específica 2 coisas a Deus. Primeiro, para que você e seu irmão tivessem uma experiência profunda com Jesus, sobrenatural, que mudasse e marcasse a sua história. Eu e meu irmão, nós tivemos essa experiência. E a outra oração foi, Amanda, eu orava para que Jesus ele falasse claramente o chamado de vocês dois. E eu e meu irmão sabemos claramente o nosso chamado. Então, assim, pai e mãe, orem pelos seus filhos e sejam sábios até em orar. Porque isso destrava o propósito da vida dos filhos de vocês. Então, assim, se eu tenho vivido hoje, o que eu tenho vivido foi graças às orações da minha mãe. E, assim, eu tenho vivido além do que eu mereço. Porque minha mãe, ela semeou, ela orou, ela chorou. E, assim, quando eu estava afastada da igreja, a minha mãe, ela orava muito, gente. E, assim, minha mãe, ela gastou, sei lá, 10 anos no mínimo da vida dela em oração por mim, pelo meu irmão. Então, assim, ela deixava de orar por ela mesma para estar ali semeando. E hoje, minha mãe tem colhido aí com grande alegria aquilo que eu e meu irmão temos vivido, né? Então, assim, graças à minha mãe, a oração da minha mãe, uma mulher intercessora, que eu tenho cultivado e vivido tudo isso. É um grande privilégio, né? Então, assim, minha mãe, ela é peça-chave. E até hoje ela é minha intercessora. E minha mãe, ela é incrível. É uma mulher de Deus. Glória a Deus pela vida da minha mãe. Ei, dona Kátia, enxuga as lágrimas aí agora, hein? Essa hora tá lá, viu? Pode ter certeza, viu? Mas que benção, a gente tem o prazer de conhecer sua mãe também, né? Tive a oportunidade dela fazer parte do meu setor. Nossa, ela é uma bênção mesmo. Ela é incrível. E gosta muito de tomar um cafezinho lá no café também. Gosta, eu já encontrei muito que ela... Gosta, ela gosta. Mas benção. Benção. Quer falar, irmão? Não, pode falar, você quer que eu... Não, então assim, aí a gente fala da sua trajetória agora, né? Sim. E assim, você falou para mim que existe um prazo a princípio, né? Que você vai ficar lá. Como é que é? Sim. Eu tô indo para poder ficar 1 ano, né? Assim, efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, é algo meio que aberto, né? A gente não sabe o que Deus vai fazer. Pode ser que eu volte antes, pode ser que eu não volte. Pode ser que eu volte daqui 1 ano, pode ser que eu volte daqui 6 anos, não sei. Né? Então, assim, eu tô aí a serviço de Jesus, mas a princípio é 1 ano que foi estabelecido e vamos ver aí o que vai acontecer.
né? Tô com grandes expectativas. E é isso. Todo mundo, nossa, mas você vai na guerra? Cara, talvez seja uma oportunidade de Deus para poder escancarando ali as portas para mim, sabe? E Deus, a matemática de Deus é dessa forma. Então, assim, aos nossos olhos é meio loucura, mas Jesus, ele tá cuidando de tudo. Muito de tudo, de cada detalhe. Eu tenho vivido, assim, o cuidado de Deus diariamente. De uma forma absurda, assim. A ponto de, um dia eu tô trabalhando na igreja, né? Eu tô indo na igreja. Então, eu tô ali estudando. Então, a minha função, a minha preparação é estudar. Estuda inglês, estuda DNA, estuda célula, liderança. E aí, um dia, tava voltando do almoço. Esse dia em específico, eu não sei por que eu atrasei para poder almoçar, fui muito tarde. E aí, eu tô voltando para a igreja, né? E eu gosto de almoçar sozinha, porque é um tempo que eu tenho ali comigo. E aí, eu ouço um podcast, eu fico com Jesus. E aí, tô voltando para a igreja. E aí, eu vejo o pastor Oswaldo descendo de terno. Eu falei, pastor Oswaldo de terno? Quando? Impossível, nunca. Aquele nego bruto, né? Exatamente. E aí ele veio descendo assim a escada de terno e logo em seguida 2 homens vieram também de terno. Eu falei, ué, tá diferente isso aqui. Uhum. E aí o pastor Oswaldo sempre muito gentil, né, e empático, assim, olha, essa aqui é a nossa missionária. E ele falou, nossa, sério, glória a Deus, você tá indo pra onde? Pro Iraque. Aí já deram uma travada assim, falou, não, você tá brincando, né? Brincadeira. Eu falei, não, é verdade. E eles eram 2 policiais responsáveis, na verdade, que representavam o Brasil. Eu não sei exatamente, não é uma instituição, mas parece que é uma organização de policiais do mundo inteiro. E ele falou assim, olha, eu quero te abriu a mochila, me deu um papel e falou assim, esse é o contato para que caso você precise de qualquer coisa a respeito de segurança e policiamento no Iraque, você acione a equipe que a gente vai mandar para você. Então, assim, né? Qual a probabilidade de eu encontrar esses caras nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, justamente com o pastor Oswaldo, né? Assim, impossível, a não ser que seja Deus. Então, assim, o cuidado de Deus, os detalhes de Deus, tem sido muito explícito, assim, nessa caminhada, sabe? Nesse meu tempo de treinamento. E tem sido um tempo incrível, que eu sinto, assim... Eu fico até assim, além do que eu mereço. Porque Jesus, ele tá literalmente me carregando, assim, na palma da mão, sabe, assim? E ele tem mexido, assim, igual um jogo de xadrez, fazendo as jogadas perfeitas. Tum, tum. E eu só aqui, ó, fazendo nada, só indo, surfando na onda. Falou, Jesus, você tá aí? Então vambora. Se você estiver indo, eu tô indo atrás. Então, assim, eu tenho vivido coisas incríveis com Jesus, do cuidado, assim, de um Deus detalhista mesmo, que preocupa com a gente, efetivamente. Legal demais que a gente vê em você, Amanda, a verdade mesmo, dessa coragem. Né? Porque a gente não enxerga nela aquela... eu tô indo de boa, eu tô bem e tal, mas a pessoa tá por dentro de baixo até tremendo aqui, né? Desesperada. A gente não enxerga isso em você. Sim. A gente enxerga paz mesmo. Glória a Deus. A paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque é real o problema. Sim. O perigo é real. Né? Efetivo. E ninguém escondeu isso de você. Uhum. Né? E mesmo assim, você tem assim, a coragem... Né? E sabendo que o Senhor dos Exércitos, né? Muito mais que qualquer policial, o que quer que seja, é Sim. Ele que está à frente de tudo. Né? Ele que te comissionou para isso. Sim. Então, a gente é aprendizado para a gente, viu? Falar a verdade. Porque às vezes a gente tem resistência de falar de Jesus assim, do outro lado da rua. Né? Uhum. A gente fica assim, nossa... vou ali, como é que eu vou ser recebido? Qual cara que eu vou vestir para poder chegar ali e levar um não, talvez, né? Não sei. Não, eu vi isso no evangelismo. Uma vez a gente foi fazer um evangelismo, semana do evangelismo, na Central, e a gente lembra que a gente espalhou ali no bairro e tudo. Eu vi muitas pessoas assim, nossa, como que eu... né, e tal. Gente, na praça, no seu bairro, onde você mora... E a gente viu isso acontecer. É lógico, cada um, como você falou, tem seu tempo, tem seu aprendizado, né? Tem o seu chamado. Sim. Mas a gente vê em você muita firmeza mesmo, que você está falando. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Deus. Eu vou aproveitar que você está em paz e está segura, mas conta para o pessoal que não entende o que é ir fazer uma missão dessa no Iraque e no Egito. Você já tem alguns relatos, algumas situações que você sabe que pode acontecer, eles te prepararam para isso, eu acredito. Que a igreja, que a Central, ela é... top. Exato. Então, eu tenho certeza que eles confirmaram, reafirmaram, te mostraram, chamaram de novo, chamaram sua mãe. Olha, é isso. Eu tenho certeza. Nós não conversamos sobre isso, mas eu tenho certeza que a Central faz. Mas conta pra gente, eles te abriram isso? Sim. Eles te mostraram essa situação? Conta para algum tipo de caso, alguma situação que você está indo preparada. Sim.
Eu acho que, assim, hoje, pra gente que vive, assim, num ambiente de igreja, vamos dizer assim, a gente sabe que existe a igreja perseguida, né? E ali, a igreja do Oriente Médio, os cristãos são extremamente perseguidos, né? E a gente tem N relatos de muitas coisas, né, que acontecem. E, assim, tenho plena consciência de que isso é efetivo, é iminente, né? A perseguição, ela existe. Aqui a gente vive uma perseguição um pouco diferente, né? Não é nem um terço do que eles vivem. Então, assim, eu estou muito consciente, né, de tudo. E eu ouvi... eu não lembro efetivamente, mas um pastor que veio aqui, o nome dele não é divulgado, né? Ele não pode, que ele é muito perseguido. Mas ele tem uma família e ele morava em algum país do Oriente Médio, que eu não lembro exatamente. Mas, assim, um grupo, eu não lembro também qual que foi, mas um grupo que era totalmente anticristão, chegou na casa dele, invadiu a casa dele, estuprou a filha, estuprou a mãe na frente dele e bateram neles todos até desmaiarem. E falaram assim, depois que você acordar, a gente retorna aqui. Falaram não, né? Eles retornaram e falaram assim, agora que você acordou, se você negar Jesus, você vai ser livre, mas se não, a gente volta aqui e faz a mesma coisa. E a gente vai fazer isso quantas vezes for necessário fazer, né? E aí ele teve que fugir para poder sobreviver, mas acho que aconteceu uma segunda vez. Então, assim, a filha foi estuprada, a mulher estuprada na frente dele, e eles, né, sofreram agressão. Então, assim, são casos que acontecem lá normalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas vivendo, assim, sonhos com Jesus. Amém. Com a pessoa de Cristo. Então, assim, eu sonhei com Jesus, eu quero uma igreja, e pessoa que viaja, sai de um lugar e vai para outro, porque sabe que lá é mais livre, e vai e fala, deixa eu viver essa comunhão, essa igreja, deixa eu ver isso, o que tem acontecido. Então, assim, são os dois lados, né? Mas é o preço do evangelho. Bem-aventurados que são perseguidos, né? E é isso, eu vejo muito Paulo. Paulo, ele tinha prazer. Ele aprendeu, na verdade, né? Porque ele entendeu que o valor não é aqui nessas coisas do mundo, né? O valor está lá, na vida eterna com Jesus. E é o que eu tenho meditado na vida de Paulo, né? 1º e 2º Coríntios. E ele considerava tudo como esterco. E é dessa forma que a gente precisa viver. Considerar tudo como esterco, para que a gente tenha Cristo e seja reconhecido por Ele também, né? Então, assim, é o que eu percebo, assim, da Igreja do Oriente Médio. Eles entenderam esse princípio. Bem-aventurados que são perseguidos. E é isso, é uma bem-aventurança. Ser perseguido por Jesus é um privilégio, efetivamente. O Brasil, eu creio que logo mais, né, a gente vai adentrar aí nesse mundo, mas mesmo assim eu acho que vai ser ainda um pouco mais distante do que eles vivem lá. Mas é isso. Jesus, ele tem me enchido muito de coragem e de muita paz. E eu sei que se caso eu passar por uma situação dessa lá, Jesus, ele vai estar da mesma forma, sabe? Então, assim, eu não sei, é absurdo, eu não sei nem explicar. Assim, é algo que o Espírito, ele gera. Eu vou até reforçar, porque eu não perguntei por sensacionalismo, eu perguntei pela paz que você está transmitindo para a gente, porque eu imaginava que você soubesse algum caso que você fosse contar, mas não esse, que é tão forte, sim, vamos colocar assim. Mas você está na nossa oração, né, amor? A partir de agora, eu vou te dizer, não pelo que pode acontecer, mas pela sua coragem, sim, sabe? Pela sua paz. Que eu tenha 1/10 dessa paz que você está sentindo nas tribulações que eu tenho no dia a dia. Sim. Porque às vezes eu estou no meu trabalho pensando num cliente, num contrato, enquanto a gente esquece que do outro lado do Oriente, né, do outro lado do mundo, do outro lado do Pacífico, tem essas situações. Sim. E a gente, como verdadeiro cristão, a nossa preocupação tinha que ser essa, né? Sim. E... Nossa, eu amo, né? Assim, eu estudo missões, então eu amo. E, gente, de verdade, aqui a gente tem um privilégio muito grande. Tem igrejas na China que a família tem uma página da Bíblia. Ou então, a família, em uma semana do ano, é a semana que ela vai ter acesso à Bíblia. E eles ficam ali, os pais não deixam os meninos irem para a escola, porque a gente vai ler a Bíblia. E eles vão lendo e vão decorando. E quando eles entregam a palavra para a próxima família, eles choram, tipo assim, em prantos, desesperados, tipo, meu Deus, só daqui 1 ano que eu vou poder ter acesso à palavra. E a gente é muito livre aqui. E a gente não tem a capacidade de abrir nem para ler um versículo durante o dia, né? Então, assim, é impressionante o que eles vivem, assim. E eu quero viver isso. Tipo, eu quero, sei lá. E aquela Ariadna, você já deve ter visto, Aham. né? O podcast com ela é muito legal, eu recomendo muito, né?
e ela fala assim que é proporcional, né? O desafio da perseguição, ele é proporcional ao sobrenatural de Deus naqueles lugares. Então, assim, por que a igreja talvez tenha crescido tanto no Irã, né? Igual você falou. Porque talvez o pessoal ali também está experimentando o máximo de sobrenatural de Deus. Né? Igual a gente escuta falar na Índia, pessoas que morreram, né? É a ressurreição de pessoas morrendo ali, aquele cara. Então, assim, tem tantos milagres acontecendo e as pessoas estão caindo mesmo, quebrantadas. Então, eu creio que você está indo para um lugar onde você vai ter experiências sobrenaturais. Sim, né? Em nome de Jesus. Deus está preparando muito para você lá. Amém. E você vai inspirar assim, muitas e muitas e muitas mulheres, jovens, né? Amém. Com esse desafio que você está tendo, você pode ter certeza disso. É gente que é amigo e que conhece, a gente se sente orgulhoso disso aí, para te falar a verdade. Né? É um prazer para a gente estar diante de uma pessoa, né? Com um propósito e uma coragem dessa. Oi, irmão, olhava para ela lá em cima do púlpito cantando, falei, legal. Agora, quando você veio aqui, falei assim, nossa, perdi tempo, a gente podia ter conversado, tomado café, né? Só daqui a um ano. Mas vai ter tempo, né, mano? E daí vai ser legal, porque daqui a um ano você vai ter história demais para contar pra gente. E nós vamos marcar, hein? Fica marcado aqui. Daqui a um ano, a Amanda vai voltar para contar pra gente as histórias lá que ela passou no Oriente, tá bom? Amém. Será um prazer. Oi, irmão, e eu tava pensando outro dia lá na igreja, com o impacto, que a Amanda até falou, o impacto, gente, eu acho que não é da igreja em si, né? Mas ela é uma incentivadora, né? Juliano Som. Então, é um projeto que você vai para o interior ali do Piauí, do Nordeste e Norte, né? Vai para o Maranhão agora também, né? Esse vai ser em janeiro. E eu tava lá pensando, sentado no banco, falei assim, nossa, passando lá um info, falei, meu Deus, muito legal, eu vou. Falei, nossa, sou bom pra danado, eu vou lá, tô querendo ir. Você chega aqui, você ouve uma história dessa, assim, tô nem no meio do que é impacto? Mas é muito, irmão. Por mais que a gente fale assim, o que é, aí eu te falo, uma vida para Jesus tem o mesmo valor em qualquer lugar do mundo. Então, assim, se o seu vizinho é ganho para Jesus, ele tem o mesmo valor, mesmo que ela tá lá em todo desafio, né? Mas tem o mesmo valor. Uma vida para Jesus vale para todo lugar do mundo. Vale. Né? E por isso a gente tem que pregar o evangelho em todos os lugares. Não, mas eu tô falando assim, em termos de desconforto. Porque claro. Assim, você vai sair da sua casa, vou lá pro Piauí, no sertão, vou ter que andar no ônibus, vou ter que dormir no chão, vou ter que não sei o quê. Mas na hora que você pensa, compara, né? Tudo é o ponto de vista. Mas olha que legal, ela me contou. Vocês vão ficar num lugar, conta aí. Quem que tá organizando lá? Que está cedendo lá para vocês? A gente, assim, o Iraque é como se tivesse dois países em um. Então, o norte do Iraque é um povo apátrida. É Kurdistão que chama. Então, lá vai ser o nosso centro de apoio. Vai ser ali onde a gente vai ensinar, né? A nossa escola ali de treinamento vai ser ali. Então, ali existe um pouco mais de liberdade, sabe? Assim, tem bairros cristãos e tal. Existe perseguição, mas é um pouco mais amena do que comparado ao sul do Iraque, por exemplo. E aí, o lugar que vai ser o nosso centro de treinamento, o filho do Billy Graham está cedendo um lugar para a gente. Que legal. E aí parece que do lado ele construiu uma igreja também. Então, assim, vai ser ali o nosso centro de treinamento. E aí os pastores vão vir até nós e aqueles que não conseguirem vir, a gente vai até eles. Né, que tem interesse aí em aprender e capacitar. Então, assim, até isso também é um privilégio gigante. Você tá doido. Pegar um pouquinho da unção lá, assim, já... Irmã, agora a gente vai virar um pouquinho a conversa. Vamos? Tá bom agora pra gente ir lá pro assunto da célula? Irmão, porque daqui a um ano a gente vai ouvir muita coisa, né? E já tá convidado, viu, irmão? Amém. Estarei aqui. Mas... Em nome de Jesus. Amém. Mas agora a gente queria, assim, falar assim, na raiz mesmo, sobre célula. As estratégias de uma célula, porque sempre que as pessoas vêm aqui, a gente gosta de perguntar os processos de uma célula saudável, né? Então, assim, células, formação de LTs, como que é um anfitrião, então tudo aquilo, né, que diz respeito à célula. Sim. E aí eu queria começar agora falando para você o seguinte, como que queimou em você algum dia, ou não queimou, ou você foi colocada ali, mas como que foi para você ser líder de célula? Então, meu processo, assim, é um pouco engraçado, porque eu fui meio Jonas, sabe, assim, a princípio. E eu sempre fui uma líder muito nata.
Então, por natureza, a liderança já é o que eu tenho. Só que, gente, ser líder nata não é suficiente para poder liderar uma célula. Porque é isso, a liderança ela é espiritual. Né? E aí eu falei, não, eu vou arrasar aqui na liderança. Aí quando eu comecei a aprofundar, eu falei, não quero não. Muita responsabilidade, eu vou vazar, vou meter o pé, não quero. E aí, a Gabi, né, ela foi investindo muito em mim. E eu fui absorvendo que eu sou a Magali Gospel. Então, assim, tudo que você quiser me dar, meu filho, eu tô comendo aqui. É Jesus, eu tô aqui, ó, absorvendo. E aí a Gabi foi investindo em mim. Me chamou para ser líder em treinamento, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer é amar as pessoas e cuidar de pessoas. Eu tenho muito prazer nisso. E aí eu comecei a cuidar das pessoas sem ela me pedir. Então, assim, eu vinha, me preocupava, mandava uma mensagem, conversava. Eu amo conversar. E aí... Pensa no profissional. E aí, começou esse processo. Mas aí, quando eu comecei a aprofundar, eu falei, é muita responsabilidade. Agora, se eu virar líder, eu não caminho só com a minha vida. Eu estou ali como um pastor guiando várias vidas. E tem uma responsabilidade, sim. Liderança não é várzea. Mas também a liderança, a gente não quer um líder teólogo, a gente não quer um líder pastorzão, top do top. Não, é gente como a gente, né? Tem alguns princípios, tem alguns requisitos, claro, mas é gente comum, né? Não é o mestre da palavra, não. E aí, eu cheguei e falei, essa responsabilidade eu não quero para mim, porque eu vou ter que abrir mão do meu tempo, abrir mão de dinheiro, abrir mão de um tempo de descanso meu, para poder ter que discipular e cuidar, encontrar e não sei o quê. Eu falei, não quero não. E eu comecei a fugir. A Gabi ali investindo na minha vida e eu fugindo. Até um dia que... E eu sempre, assim, tive um crescimento muito rápido, porque eu sou muito sedenta. Então, eu sempre cresci muito. E aí, chegou uma fase que eu estagnei. Eu falei, tá alguma coisa errada nesse trem. E aí, eu comecei a orar e falei assim, Amanda, você tá em desobediência. Jesus falou comigo, você tá em desobediência. Eu tô te delegando algo e você tá correndo. Então, assim, a liderança, ela queimou no início. Quando aprofundou, eu falei, não quero mais. Aí, eu dei um passo para trás. E aí, depois, Deus falou assim, é tempo de você liderar. E eu disse um sim, mas por eu já ter negado tanto, meu coração meio que estava fechado. Então, eu tive que ir trabalhando isso. E eu orava muito, falei, Jesus, me dá o seu coração de pastor. Eu quero amar a minha ovelha como o Senhor ama, com o coração de pastor mesmo, que dá a sua vida pela vida das ovelhas. E eu comecei a orar isso, me dá um coração pastoral. E aí, quando eu comecei a liderar, eu te confesso que eu não amava. Tipo assim, queimou no meu coração aqui, tô liderando. Não, eu fui por obediência. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, hoje durante esse 1 ano, não sei se eu vou liderar a célula ou não. E eu já tô assim, hoje eu entreguei definitivamente o meu setor e a minha célula. E eu tô tipo assim, eu chorei. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu já lidero tem 5 anos e agora talvez eu não lidere uma célula efetivamente durante esse 1 ano. E eu vou sentir muita falta, assim. Eu acho que do que eu abri mão, a célula e o meu setor, assim, foram mais difíceis. Mas não porque é um cargo, né? Eu tô nem pra cargo. Mas é porque eu amo fazer. Eu amo ovelhas, eu amo estar ali misturado. O pastor Oswaldo sempre fala, né? O pastor tem cheiro de ovelha, eu amo estar ali misturada nesse meio. Frase a famosa dele, famosa. Né? Então, assim, eu confesso que no início eu não amava. Né? Eu fui por obediência. Mas Jesus, eu fui orando pelo coração pastoral e hoje eu amo. Tenho muito prazer em liderar. Eu adoro. Então é o seguinte, você começou a liderar uma célula, né? E aí o Senhor, você foi por obediência, né? Mas assim, logo no início, quando você foi liderar uma célula, foi tudo tranquilo, né? Tipo assim, você já chegou, célula lotada, não teve desafio nenhum? Não, você tá doido, foi desafiador demais. Assim, como eu já tava meio que cozinhando um tempo já na célula, chegou um ponto assim que tava quase tendo 2 líderes na célula. E aí a Gabi falou assim, mano, não tá dando, né? Então, assim, sei lá. Reino com 2 reis não divide. Então, assim, não dá. Eu vou te multiplicar aqui, você vai que vai. E eu falei, pode mandar que agora eu já tô... É meu tempo mesmo e vamos. E eu comecei com uma célula pequena, assim, sabe? Eu liderei, eu tive um co-líder. Começou uma célula bem pequena, assim. Uma das ovelhas era muito desafiadora. Nossa, era desafiadora demais e eu ficava desesperada, tipo assim... Existe isso? Não. Eu fui essa ovelha desafiadora. Nossa, eu fui Gabi, tadinha. Ela, sei lá, que é Deus mesmo. E aí eu tinha uma ovelha muito, muito desafiadora, assim. Eu peguei... A minha multiplicação foi mais com crente velho.
E crente velho também é uma dificuldade, porque a gente meio que fica no tempo de igreja ali, muito tempo, e a gente não tem mais quem convidar. Então, você tem que convidar o cara da padaria, sei lá, um povo aleatório. Novo convertido é muito importante na nossa célula. A gente não quer número, mas a gente quer vidas, a gente quer almas. Né? Então, assim, o novo convertido é que conhece novas pessoas. Só o parênteses, explica pra gente aí o crente velho, porque às vezes aquela pessoa que tá assistindo não sabe, tá achando que é o crente com 90 anos. Né? Então, explica aí pra gente. Vou explicar. Crente velho é a galera que já tá ali na igreja por muito tempo. Né? Então, assim, minha mãe, por exemplo, é uma crente velha, velhaca, né? Assim, mas a atitude é de crente nova. É de crente nova. Minha mãe, ela é... Sedenta. E ela ama Jesus, assim... E eu nunca vi o amor dela por Jesus esfriar, nunca. Então, assim, minha mãe, sei lá, 50 anos, eu nunca vi. Então, ela é meu exemplo. Amém. Né? E o desafio não é começar queimando, é terminar queimando. Esse é o desafio. Né? Então, assim, a gente precisa terminar queimando. E aí, eu comecei a liderar um desafio para mim. Essa menina é muito desafiadora. Então, tinha crente velho. Então, minha célula também tinha uma dificuldade horrorosa de convidar novas pessoas. E aí, eu comecei a orar muito. Falei, Deus, traz novas vidas. A gente quer novas vidas, né? Novas almas. E a Gabi ali me auxiliando com essa menina desafiadora, porque eu não sabia nada. Como é que eu vou aprofundar aqui? Como é que eu posso ajudar essa menina? Então, sempre contando ali com a ajuda da minha supervisora, que era a Gabi. Então, a Gabi sempre ali me auxiliando. E a gente começou a orar. Eu peguei um propósito de oração para minha célula e falei assim, vamos orar por vidas. A gente começou a orar. Eu, meu co-líder, a célula, fomos orando. E as pessoas começaram a chegar, sabe? Então, assim, no início foi bem desafiador. É desafiador, né? A liderança não é mil e maravilhas, não é... belezinha, tranquilo, é muito desafiador, mas é muito gratificante quando você vê, assim, a vida da pessoa sendo transformada, vale muito a pena, sabe, assim. Então, no início foi muito desafiador, e é desafiador, precisa ter esse desafio, porque nos torna dependentes de Jesus, né? Então, eu falei, ali eu aprendi que realmente eu preciso estar rendido aos pés de Jesus e pedir estratégia do alto, porque na visão humana a gente não consegue, gente. Tipo assim, não dá. Tem hora que chega um ponto que você não sabe mais o que fazer, efetivamente. Minha célula estava com 40 pessoas antes da minha multiplicação, agora em setembro, e eu não tinha líder. Minha célula vindo, e assim, tem um menino da minha célula que ele traz 11 pessoas. Ele, sozinho, traz 11 pessoas. Convidador. E assim, a célula crescendo, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Peguei o menos bêbado, né? Que a gente costuma falar. Peguei ali alguém que tinha mais tempo, o menos bêbado, que tinha ali mais tempo de célula, que entendia a visão. Falei, você quer ser líder? Quero. Treinei a pessoa em dois meses, multipliquei a célula dela, tá melhor que a minha. Glória a Deus. Então, assim... É unção, né, irmã? É o Espírito Santo, né? É Jesus, é puro Jesus. É graça. Você falou, eu achei legal, porque essa semana a série que a gente está estudando, né? E fala lá o momento em que José foge da mulher de Potifar. Sim. Né? E fala assim, olha, ele fez o que agrada a Deus. Mas o que ele recebeu com isso? Prisão. Né? Então, às vezes, a gente vai tomar as atitudes na célula mesmo e muitas das vezes a gente não vai ser compreendido. Sim. E às vezes também a gente não vai se fazer compreendido, a gente também erra, né? Mas é comum você abrir mão, você dar seu tempo, você abrir sua casa. Sim. E no final da história, com todo amor, alguém achar que você não falou do jeito que a pessoa queria. Sim. Né? Mas é isso, né? E célula... E a gente abre a casa, abre o nosso coração e vai servir, e deixa o Senhor ajustar aí os fios desencapados, né? Porque a gente nunca vai conseguir pegar todo mundo e falar assim, sou perfeito. A gente não é, né? Sim, e uma história da Bíblia que me constrange muito, assim, e para mim descreve a liderança de forma muito clara, é o lavar os pés. Né? Jesus, ele se põe como um servo, e ele tira a vestimenta, ou seja, servo não tinha a capa. Então, ele tira, se compara a um servo, se coloca ali na mais baixa posição e lava os pés, inclusive de Judas. Né? Então, assim, a liderança é isso. Eu lavar os pés, independentemente de quem chegar na minha célula. Se vai me trair ou não, se vai falar mal de mim ou não, se não vai gostar ou não. Mas a minha função é amar e servir, e servir, e servir. E me colocar abaixo, se necessário. Né? Então, assim, essa história me constrange o tempo todo. E sempre quando eu quero voltar à visão, essa é uma das histórias que eu me faço lembrar. Né? Amanda,
lave os pés, inclusive de Judas, caso seja necessário. Né? Se coloque como um servo, porque é o que nós somos. Nós somos amigos do noivo, mas nós somos servos também. Então, assim, essa história me constrange muito. E, para mim, é o resumo, assim, da liderança. Né? Para mim, liderar, Amanda, é o quê? É lavar os pés o tempo inteiro. Né? E isso é um prazer. Jesus, ele não estava ali, nossa, que difícil. Não, ele veio estabelecer um exemplo. Né? Subiu a régua, assim, absurdamente. Então, assim, eu enxergo dessa forma a liderança. Eu sei que você acabou de falar que você treinou uma pessoa com 2 meses, né? Não é o que mais acontece, mas às vezes, né? Mas assim, como que você identifica um possível líder em treinamento? Como que você vê um potencial, assim? Não só um líder, mas talvez... não sei se você já gerou um novo supervisor, né? Já. Mas como que você identifica um líder, um supervisor, assim? Sim. Vamos trazer, assim, no âmbito celular, porque eu acho que quando a gente traz para supervisão, já são líderes. Então, a pessoa já tem, né? Já está mais aberto para isso. Mas o líder, ele é responsável pelo destravar do destino espiritual eterno da ovelha, né? Então, assim, o líder, ele tem essa responsabilidade aí, por meio do Espírito, né? O Espírito nos auxiliando, mas a gente vai destravando, vendo dons potenciais, né? A gente, não sei você principalmente, você ainda é líder em treinamento, mas até quando eu era líder em treinamento, a minha visão, ela se expandiu um pouco mais do que quando eu era só um simples membro, sabe? Assim, é uma graça mesmo de Deus. E o que eu faço? Eu, quanto líder, eu dou alimento para todos. E eu vou delegando funções, e tem alguns que querem mais que os outros. Então, eu começo a reparar esses que correspondem muito e que tá ali vivendo uma vida santa, com um relacionamento com Jesus, e eu começo a levantar meu núcleo. Então, eu trago para o meu núcleo pessoas mais maduras, que estão dispostas para servir os meus braços direitos. E aí, dentro desse núcleo, eu vou delegando vidas. Então, assim, eu cuido da célula, eu discipulo pessoas, mas eu preciso treinar líderes. Então, eu preciso colocar na prática, junto comigo, outras pessoas para poder treinar também, discipular essas pessoas. E aí eu vou vendo, dentre esses, quem está mais preparado ali, quem está florescendo mais. Então, ó, eu dei uma pessoa para essa pessoa cuidar. Ela não cuidou muito bem, então ela precisa mais de treinamento. E aí eu vou mais profundo nessa pessoa. Ah, não, essa aqui está correspondendo muito. Então, essa líder que eu treinei em 2 meses, ela, assim, eu treinei ela em 2 meses, mas ela estava na minha célula já tinha 2 anos. De várias idas e vindas, assim. E ela teve uma experiência com Jesus no acampamento em junho, de jovens. E aí uma chave virou. Então, assim, não foi eu. Foi o Espírito Santo trabalhando e alinhando isso. E ela, com Jesus, percebeu isso. E eu fui só um instrumento ali para poder guiar para esse alvo, né? Então, assim, o que não me chama atenção quanto líder para poder selecionar é a capacidade de liderança que uma pessoa tem. Porque ela pode ser um líder nato, mas o caráter dela está todo atrapalhado, né? Então, assim, eu levanto em quem eu confio. Então, assim, eu levanto quem eu confio efetivamente. Eu vejo, nossa, pessoa é de confiança. Jesus, ele tem trabalhado, ela está aberta para Jesus moldar, para Jesus tocar. E é isso, o cuidado também. Então, a gente precisa treinar líderes e ver eles atuando na liderança antes de assumir um cargo. Então, a Jéssica, que foi minha última multiplicação, ela se tornou uma líder antes de assumir a liderança. Por quê? Porque eu fui delegando para ela. Né? Jéssica, cuida dessa aqui. Aí eu ia vendo, ia supervisionando. Não deixo de discipular as meninas que eu delego, também discipulo. E eu vou fazendo esse filtro. E aí, como é que tá sendo? Tá bom e tal? E elas sempre trazem. Sem eu perguntar, não, a Jéssica tá sendo muito próxima, tá me ajudando muito. Leu a palavra comigo, eu falo, então ela tá replicando isso, né? Então eu faço isso. Eu faço um núcleo, né? E depois ali do núcleo eu vou fazendo um filtro ali pros futuros líderes em treinamento. Você é muito didática, irmã. Não é mesmo? Ela é muito didática. Você vai ensinar muito bem. Amém. Viu? Enxergo isso em você. Amém. E aí nós vamos aproveitar para perguntar mais, né? Claro. E assim, você falou assim, eu estudei muito, né, na viagem, você vai ficar responsável por multiplicação. Em Picos. Em Picos. E aí, você está estudando muito referente a isso. Você acha que multiplicação é o seu ponto forte na célula? Ou qual é o seu ponto forte na sua célula? Na minha célula, discipulado. A multiplicação é algo que Deus faz, né? Então, assim, a multiplicação é graça de Deus, é o poder de Deus se manifestando. Porque a gente só planta, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então, a multiplicação
Jesus quem faz. Então, assim, eu, por meio do discipulado efetivo, né, verdadeiro, não com o objetivo ali, uma moeda de troca, porque eu tenho que multiplicar. Não, mas porque eu sou responsável por essa vida como uma pastora, né, assim. É claro que eu não sou psicóloga, não tenho essas funções, mas para guiar a ovelha pelo caminho certo. Então, assim, na minha liderança, o que me faz atingir a multiplicação, uma das coisas é o discipulado. Então, o que eu tenho muito forte, relacionamento e discipulado. E me conta aqui, então vou aproveitar, porque uma das preocupações, vou falar até a minha, porque o Bruno é um líder próximo. Sim. Ele tem esse discipulado forte nele. E uma dos meus questionamentos é assim, gente, será que eu consigo fazer o que o Bruno faz? E para quem está lá tentando, um líder em treinamento, como é que você ajudaria nisso? O que você colocaria a respeito disso para a gente? Algo que eu gosto muito da visão celular é que é uma visão muito replicável. Por quê? Porque é isso que eu falei, não é um pastor nato, né? O Bruno não é um pastor integral. Eu não sou uma pastora integral, né? Eu não sou a expert em Bíblia, tipo assim, teóloga bruta. O que é, tipo assim, gigante. Não. O que eu gosto de passar? Aquilo que é simples. Então, assim, o evangelho me encanta muito na simplicidade também. Então, eu, quanto líder, eu sou muito humana, sabe? Assim, eu não escondo as minhas vulnerabilidades. Eu sou uma pessoa extremamente tocável. Então, quando Jesus está ali no meio da multidão e ele se permite ser tocado pela mulher do fluxo, ele era uma pessoa extremamente tocável, né? Assim, atingível. Então, assim, eu deixo com que as ovelhas, elas me atinjam, me toquem. E quando, no discipulado, por exemplo, né? Que foi a questão que eu falei que é do meu potencial aí, a melhor característica quando líder, assim, é mostrar para eles na simplicidade, né? Então, assim, como é que eu tenho um relacionamento? Cara, é simples. Eu vou no supermercado, vão ali comigo. Eu vou na academia, bora malhar junto. Eu vou almoçar, todo mundo almoça todo dia. Vão almoçar comigo. Então, assim, eu torno isso algo palpável. E é o que precisa acontecer. A célula é algo para todos, né? E líder é um chamado de todos. Jesus, ele deu uma ordem muito clara para a gente. Ele já tinha morrido. E na última fala dele, antes dele subir, ele falou, façam discípulos. Né? Então, assim, quando uma pessoa ela fala, tá prestes a morrer num filme, tô morrendo aqui, ela fala na última fala uma coisa inútil? Não. Sempre uma coisa muito importante. Ou se declara para a mulher da vida dele, ou fala, esse aqui que é o bandido que explodiu lá, deu ataque terrorista, essa aqui é a senha do cofre. Então, assim, Jesus deixou como uma última fala, muito importante. Façam discípulos de todas as nações. Então, isso é um comando de Deus para todos nós. É um chamado para todos nós. Sim, ele não exigiu nenhum pré-requisito, né, irmão? Nenhum requisito. E Jesus, ele veio, quando ele vira e fala, eu completei a minha obra, ele não tinha morrido ainda. Ele estava indo morrer. Então, a obra que Deus, Pai, delegou para Jesus foi fazer discípulos. E Jesus, para viver o propósito dele de forma pessoal, que foi a cruz, que só ele podia viver, ele teve que passar pelo chamado que é coletivo. Então, Jesus, ele primeiro faz discípulos, e ele indo fazer discípulos, a gente vai sendo lapidado, os nossos dons vão sendo trabalhados, e o nosso caráter vai sendo forjado. Aí, chega um tempo para a gente viver um ministério pessoal ali, que é o que Jesus estabeleceu de forma muito específica, né? Então, no meu caso, por exemplo, é missões. Então, assim, eu gosto de ser muito didática, muito simples. Então, eu mostro para minhas ovelhas essa simplicidade. Cara, não tem segredo. Não tem segredo. Né? Assim, se você tem uma vida com Jesus, se você ora todo dia, diariamente, cultiva isso, você tá recebendo vida. Então, você tem que passar a vida. Não tem segredo. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa simplicidade e eu passo isso para as minhas ovelhas. Discipulado, nossa, complexo. Eu sempre tenho que trazer uma palavra de Deus. Não, você tem que se relacionar. E ali, durante o relacionamento, a pessoa se abre e aí Deus ele traz um conselho que vocês nem sabem, vem assim. E aí você dá. Então, assim, é simples. O discipulado é aquela frase, eu vou falar e ele vai completar. Quer ver? Aquela frase famosa que a gente sempre fala. O que é o... Errei, tá vendo? Então alguém vai saber. Na vida. Vida na vida. Vida na vida. Vida na vida. É exatamente isso. Aí, ó, tá vendo? Aqui, eu queria agora abrir um tempo diferente aqui, irmão. Você nem sabia desse tempo. Eu queria saber se tem pergunta daí, ó. Ah! E detalhe,
eu queria que você sentasse aqui. Trocasse com a gente. Vamos? Vamos embora. Então vem cá. Senta aqui. Agora é a vez das mulheradas. É o nosso tempo. Senta lá. E agora é com vocês. Continue aí o assunto de célula, porque nós estamos querendo treiná-las. Para esse momento aqui. Eu vi que a Carol não teve resistência nenhuma. Ela falou, vou na hora. Na verdade, eu estou emocionada, né? De ouvir toda essa história. E o mais lindo de tudo é ver Deus fazendo tudo isso na sua vida e tudo começou dentro de uma célula, né? Então, sim, que isso sirva como um convite para todos que estarão assistindo aqui esse podcast, porque a gente sabe que não é a única estratégia que existe para Deus alcançar o coração de uma pessoa, sim, mas é uma grande estratégia, sim, né? E quando eu falo que a gente tem o movimento de legendários, né? Que é o movimento de homens. E eu sei que quando a igreja ela determina algumas estratégias para a gente alcançar vidas, isso nasce primeiro no coração de Deus, sim, né? E aí ele comissiona pessoas, ele levanta pessoas, e isso eu falo que para mim é um privilégio contribuir no reino de Deus, porque servir a Deus é um privilégio, tem que ser uma alegria, sim, né? Porque é o que você falou, não é por nós, é por Ele, né? E aí, quando eu vejo a célula sendo o início da sua história toda, isso emociona, né? E uma coisa que você falou que comigo aconteceu dessa mesma forma, quando eu comecei a liderar a célula, também não foi por amor e por paixão, foi por obediência. E nem foi por obediência a Deus, não, foi por obediência ao meu marido. Foi acompanhando ele, porque eu via que ele estava sedento, com vontade de tudo isso, porque como você, ele tem essa liderança nata, eu não. Isso Deus foi trabalhando no meu coração, porque sim, hoje eu sou uma líder de célula, mas se eu lembrar de mim há 10 anos atrás, na minha vida, nunca imaginei hoje estar liderando uma célula. Liderando nada nessa vida, né? Quanto menos uma célula, que é algo que é de Deus, né? E aí, você foi contando do seu processo, eu me identifiquei muito com isso, porque comigo foi assim, né? E hoje eu entendo que se eu estou onde eu estou, foi porque eu disse um sim para Deus. Sim. E a liderança, está servindo ao Senhor, é algo que aquece o meu coração e me mantém firme no propósito, né? Sim. Glória a Deus pela sua vida, Amanda. Amém. De verdade mesmo. Eu nem sei se eu tenho perguntas para te fazer. Eu acho que eu vou deixar a Nara falar, que de repente surge uma, hein, Nara? Bom, isso é completamente inesperado, porque apesar de eu gostar de falar, Amanda... Foi pega de surpresa, tadinha. Eu sou tímida. Ô, Amanda, primeiro que o seu testemunho de vida é realmente algo que glorifica o nome do Senhor, né? Quando a gente se nega e Ele é exaltado, esse é o papel, né? Mas eu queria que você falasse, assim, pra gente que é casado, eu acredito que a vida com Cristo, ela seja desafiadora, sim, mas eu acredito que para uma pessoa solteira, no mundo atual e com o cenário de mentalidade que a gente tem hoje, eu acredito que é um pouco mais desafiador. E eu queria que você falasse disso, como que você venceu e vence todos os dias o que está em Romanos, né? Mandando a gente renovar a nossa mente, transformar a nossa mente a partir do modelo que Cristo deixou. Sim. Como que você, por exemplo, indo para o Iraque, negando uma vida, né? Sujeitando à vontade do Senhor, a submissão a Ele em primeiro lugar, como que você faz, assim? Aqueles amigos que você andava nesses 8 anos, sim, algum permaneceu? Como que foi? Como que tem sido esses 8 anos? Sim. Quando eu voltei, né? Tive a experiência com Jesus e voltei efetivamente para a igreja, eu sou uma pessoa muito consistente. E eu sou muito fiel, assim, aos meus princípios, à minha família, aos meus amigos. E eu sempre fui uma menina de poucos amigos, mas de longas datas. Então, assim, quando eu vim para a igreja, eu tinha amizade de 12 anos, de 10 anos. E aí eu me deparei ali com 2 mundos, né? 2 realidades muito diferentes. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque os meus amigos viviam coisas muito diferentes. E depois veio um novo ambiente ali, celular, com pessoas que eu nunca conheci, nunca vi na minha vida, muito diferentes, porque as minhas amizades, né, eram muito semelhantes. E eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer?
E eu vivi ali um conflito. Por quê? Porque na minha célula, eu me identificava muito com a Gabi. Mas com a galera da célula, não era com todo mundo que eu me identificava. E aí eu falo, nossa, eu vou ali abrir mão do meu grupo ali, das minhas 6 amigas, para poder viver aqui nesse povo muito diferente. Né? E na época tinha uma menina que era roqueira, e eu sou zero roqueira. E tinha outra que não sei o quê. E assim, muito diferente, sabe? Assim, inclusive, hoje ela tem uma banda de rock gospel. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, eu cheguei e eu falei, e agora? E eu fui orando muito e eu senti, assim, da parte de Deus, a necessidade de abdicar, sabe, assim? Porque, querendo ou não, a gente é influenciado. E a gente é influenciado pelas 5 pessoas, né? Eles falam que a gente mais convive. E aí eu falei, então, se eu quero Jesus, eu tomei uma decisão, assim, racional. Se eu quero Jesus, eu preciso caminhar com pessoas que amam Jesus. E aí, a minha líder, a Gabi, ela foi muito importante nesse processo. Porque ela também me auxiliou ali a conectar com as meninas, né? Então, me ajudou a conectar. Então, assim, primeiro, o evangelho, ele é sobrenatural, mas ele também exige um movimento da nossa parte, né? Então, assim, nesse mundo de hoje, na minha geração, se a gente não se posicionar, a gente não dá conta. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se posiciona, a gente é negado, a gente é bloqueado, a gente é excluído. Mas é o que precisa acontecer, né? O que precisa, de fato, exige uma posição nossa, né? Então, assim, eu sou muito racional. Então, para mim, assim, tomar uma decisão, uma posição, é um pouco mais fácil. Tem pessoas que não têm essa facilidade. Mas, então, assim, a gente precisa ser muito firme. E saber que a gente vai ser traído, que a gente vai ser ridicularizado. Então, assim, às vezes eu nem sei, assim, às vezes né, sei lá, eu acho que o que me ajuda muito hoje é relacionamento com Jesus. Gabi, e você falou que você ficou um tempo afastada da igreja. Eu cresci, assim, com 10 anos eu fui para a igreja, mas me desviei ao longo desses anos, né, de alguns anos, e glória a Deus ele me resgatou, né? E eu sei o quanto viver em célula, andar junto, esse vida na vida que a gente falou, é isso que faz a gente esticar, mas ao mesmo tempo permanecer. Sim. Você também viveu isso? Já que você também veio originariamente de uma igreja tradicional, né? Onde não tinha esse andar junto. Sim. Você sente que isso fortalece, assim, estica a gente, primeiro para amar mesmo todos os dias e perdoar 70 vezes 7, Sim. como Nossa. Cristo nos ensina. Uma das práticas talvez mais difíceis. Sim. Foi um papel-chave. Porque foi como eu falei, quando eu vim de uma igreja muito convencional, então era só mais uma. Quando eu vim para a célula, eu me senti parte da igreja, né? Então, eu vivi ali uma extensão do corpo de Cristo. E eu vi isso na prática. Então, na célula, isso me fez permanecer. Falo, aqui eu vivo o corpo de Cristo. Agora eu entendi o que é isso, viver o corpo de Cristo. Né? E ali na célula, cada um com seus dons, cada um com as suas habilidades, cada um muito diferente do outro, mas rumo a um propósito, que é Jesus. Né? E ali o amor, ele flui. O perdão, ele precisa fluir. O tempo inteiro. Né? O tempo todo. O nosso caráter, ele é moldado quando a gente está em comunhão, né? Então, assim, eu vivi meio que 2 realidades diferentes, né? A igreja ali convencional, só um plus, e aqui não, fazendo parte, efetivamente, do corpo. Então, assim, isso foi o que me fez permanecer, com certeza, me ajudou muito. Acho que a célula vai fazendo os frutos do Espírito serem gerados no nosso coração, Sim. na prática. Na prática, 100%. Não é? 100%. Porque quando você vai perceber, você está experimentando de tudo. Sim. Né? Porque, gente, lidar com pessoas não é algo fácil, Não. Né? Cada um vem de uma cultura, cada um vem de um jeito. Muitas pessoas vêm com muitas dores, né? E aí, quando vem pessoas com dores machucadas, às vezes com próprias pessoas de dentro da própria igreja mesmo, Sim. né? E você lidar com essas pessoas e conseguir mostrar que Deus estava ali o tempo todo, né? E que para aquilo precisa ser tratado, dar a volta por cima e ter um novo tempo. Hoje eu tive a oportunidade de falar assim, olha, para uma pessoa, vamos viver um novo tempo agora. O que aconteceu com você foi ruim, mas agora é tempo de você ter uma intimidade mais com o Senhor, buscar mesmo, ter um nível maior, né? Sim. E aí eu falo assim, gente, como que a gente precisa se colocar na dependência de Deus? Foi o que você falou, né? Sim. Porque tem momentos ali com uma pessoa que você fala assim, gente, eu não sei o que dizer. Socorro, Deus. Não é? E aí é só o Senhor mesmo que vem te dando estratégias e palavras, porque
eu falo, se depender da gente, a gente só fala... Abobrinha. Porque o que não é? Aí às vezes perigoso. é intensa demais, né? Igual você falou mais cedo, que você tem essa postura mais direta. Eu também tenho isso e eu Você falo... falava e eu lembrava dela. Eu sou, tipo, muito direta. E aí o Senhor foi ministrando também no meu coração sobre a mulher virtuosa, né? Sim. Que ela fala com sabedoria e ela instrui com amor. Sim. A gente precisa ter esse amor. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que assim, eu acredito que isso vê mais na parte de jovens, de uma pessoa que frequenta a célula, mas que ela não está constante no culto. Isso acontecia, assim, na sua célula? Como que né, assim, a Gabi começou lidando com você nesse aspecto, né? Porque você falou que você ia para a célula, depois você ia para o bar. Porque às vezes a gente já aconteceu de gente que a gente vê que tem toda uma gana por célula, legal, convivência, mas e no tete-a-tete ali com Deus? Aquela questão da ministração pública no culto, né? De ser igreja mesmo ali. Sim. Como que... existe, né? Efetivamente. Mas o que eu falo muito gente, é o que eu vou bater na tecla até o final do podcast, eu acho que até o final da minha vida, é relacionamento. Então, assim, a gente fazer com que a pessoa perceba a importância. E a gente ser o exemplo. O exemplo, ele a gente tem que ter um bom testemunho, não é? Tem que ter um bom testemunho. Nós precisamos muito. Então, assim, igual, por exemplo, né, uma ovelha que não quer ir na igreja. Como é que eu, quanto líder, tenho passado a visão da igreja para minha ovelha? Então, se eu sou uma pessoa empolgada, que eu amo estar na igreja. Esses dias eu estava pensando, eu falei, gente, eu não sei viver outra vida a não ser na igreja, porque eu nasci na igreja. Então, tipo assim... Mas para mim, né, é muito, muito específico, assim, mas... o exemplo, ele arrasta e é relacionamento. Então, assim, como é que eu passo? Como é que eu me comunico, né, a respeito disso? E eu gosto muito na liderança de desafiar. Então, eu sempre trago muitos desafios, sabe? Então, uma pessoa, né, não quero ir. Dá uma chance. Vou te desafiar a dar uma chance. Bora. E aí, no final, depois do culto, a gente faz o que você quiser. E aí, é isso. Existe, mas a gente tem que ir mostrando ali, pelo exemplo, pela palavra, né, de Deus, a importância. E eu respeito a pessoa. Então, tipo assim, eu vou, aconselho, dou meu exemplo, falo. Quer ir? Bora. Não quer? Respeito. E aí, o que eu faço? Vou orar. E aí, eu sempre vou orar. E aí, eu vou de novo. Não, ainda estou resistente. Então, vou orar. Eu faço umas 3 vezes. Bora. Não quero, não. Aí eu vou orar. Intensifica as orações. E você teve uma pessoa, assim, que você fez tudo isso mesmo? E hoje ela, talvez, é uma líder de célula? Você esteja lembrando? Nossa, agora eu não consigo me lembrar um exemplo muito claro, assim, sobre isso de forma específica. É muita gente, né? Mas às vezes a gente ouve outras histórias, né? De outros líderes com essa experiência, né? Você fala assim, gente, esse também é um caminho, né? O meu irmão. Aí, já lembrei. O meu irmão, ele assim, detestava a igreja. E ele foi na célula, né? Ele contou aqui, odiou, me xingou, falou assim, você nunca mais me traz numa célula na sua vida, que eu detestei. E meu irmão, assim, pisar na igreja era só obrigado. Se minha mãe não obrigasse, ele não ia. E meu irmão, né, foi ali, primeiro foi na célula, e depois teve o acampamento. Por meio de oração também, assim, ele começou a ir, hoje ele é um pastor, né? Então, assim, o meu irmão, ele era muito resistente ao ambiente, tudo que envolvia crente, ele era muito resistente, né? Inclusive, quando o que foi o start da vida dele, efetivamente, foi dentro de uma festa. Ele, chapadão, um cara veio pregar o evangelho dele, e ele, tipo assim, pra ele, né? E ele ficou, tipo assim, meu Deus, Deus tá me perseguindo até aqui, né? Então, meu irmão é um exemplo disso. Ele é a figura disso, assim, detestava, não gostava mesmo de igreja, e hoje ele é um pastor. Né? Ele entendeu a importância de estar na célula, estar na igreja e ter a vida com Deus, que é o mais importante. Você consegue definir célula em poucas palavras? Consigo. Célula, para mim, é relacionamento, né? Com o próprio Deus e com o corpo de Cristo, com pessoas. Então, em resumo, para mim, célula é isso. É relacionamento profundo. E não é por conta de número, não é porque a gente entendeu o amor de Deus. E a gente ama as pessoas. Então, para mim, célula é relacionamento, é uma família. Né? Hoje, assim, eu abri mão dos meus amigos de muitos anos, mas Jesus, ele ressignificou e para muito melhor.
né? Jesus, ele me surpreende até hoje. Então, o meu GD, as minhas líderes são minhas amigas. As minhas ovelhas são minhas amigas, né? Eu tenho uma relação excelente com a Gabi, que é muito minha amiga também. Então, assim, é relacionamento. Eu acho que o que você pontuou muito bem também é a questão da oração, né? Que eu falo que é relacionamento e oração. Porque não adianta você se relacionar com uma pessoa se aquilo ali não tiver debaixo da autoridade, né, do Senhor, sabe? Isso a gente só consegue através da oração e da intimidade mesmo, né? Sim. Então, eu falo que hoje eu respiro célula. Eu lidero célula desde 2016. Nunca parei. Tivemos muitos desafios também. E sabe, quando eu penso em parar, nunca na minha vida, só quando o Senhor falar assim, olha, agora o seu tempo acabou, ou quando Jesus voltar. Eu já tô aqui também, falando, meu Deus, 1 ano, e eu já falei com a Gabi, vou voltar, eu vou liderar. Quando você falou isso, eu falei, nossa, meu Deus, 1 ano. Eu acho que eu não consigo ficar 1 ano sem liderar você. A gente não consegue mais ver a nossa vida sem. Sim. E é isso, a oração, ela é a arma do líder. Mas não adianta nada você só orar e não agir. Sim. Então, a própria palavra já diz, né? Oração, orar, ação. Exatamente. Né? Então, eu gosto dessa balança que você fez. Oração e a ação é relacionamento. É isso aí. Que eu acho que isso aí é que faz a célula se tornar saudável. E sabe o que é importante também? O líder também estar saudável, porque eu falo assim, difícil você dar algo que você não tem, né? E às vezes lidar com pessoas, igual eu falei, às vezes chegam pessoas com muitas dores dentro da célula, e aquilo ali, se você não tiver firme na palavra do Senhor, aquilo ali você pode às vezes absorver e aquilo ali te deixar fraco. Né? Então, a oração, ela precisa ser necessária porque ela precisa nos fortalecer para que a gente consiga lidar aquilo ali de uma forma, porque a gente precisa ajudar aquele, mas para a gente ajudar, a gente precisa também estar bem, né? E isso é muito importante. Então, cuidar da nossa saúde, né? Espiritual, principalmente, ela é algo importante. E a gente consegue isso através da oração e da intimidade com o Senhor, né? É difícil você liderar e você não ter o hábito de orar, de ler a palavra. Sim. É possível isso, Amanda? Impossível. E eu gosto muito... que sem leitura da palavra, impossível. Pode. E muitos me perguntam, né? E agora, nesse tempo de despedida, muitos têm me perguntado assim, se você pudesse ensinar uma coisa quanto líder hoje, o que você ensinaria? Relacionamento com Deus. Então, eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra no culto do Souk, semana passada, retrasada, e eu escancarei a minha intimidade com Deus ali. Eu falei, gente, olha como é que eu faço meu momento a sós. E aí eu falei da adoração. E aí o meu primeiro momento ali não é uma regra, né? Tem dia que eu mudo, mas eu sempre começo ali pela adoração. Por quê? Porque na adoração a gente reconhece o próprio Deus, né? O caráter de Cristo. E aí logo depois eu já emendo orando. E eu toco, né? Então tem hora que eu pego meu violão e vou adorando. É levita, é profeta, é missionária. E aí, né, eu vou ali e aí eu começo a orar, porque a orar é relacionamento com Deus de forma verbal. E ali eu expresso os meus sentimentos, os meus pensamentos, né, as minhas confissões, as minhas intercessões. Depois eu vou ali para a palavra, que é o momento que eu conheço a história de Cristo, né, a pessoa de Cristo, e eu me aprofundo ali. E logo em seguida eu faço algo que muitos não fazem, que é o momento de meditar em silêncio. Porque a gente fala muito, mas a gente não para escutar a voz de Deus, né? Então eu faço ali um momento de silêncio, na qual eu medito no que eu li na palavra, e eu fico ali, Deus, e aí? O que você quer falar comigo? E aí eu vou ruminando ali aquela palavra, e vou mastigando, e vou meditando, e Deus vai falando comigo ali por meio, sei lá, às vezes a gente lê 5 capítulos, mais uma frase evidenciou aos nossos olhos. E ali eu fico meditando e gerando isso ao longo do meu dia. Eu fico ali um tempo em silêncio, Deus vai falando, eu anoto, né, o versículo que me saltou aos olhos, e ao longo do dia eu venho, intencionalmente, eu venho trabalhando nisso. Nossa, isso aqui, Deus me falou isso. O que eu posso mudar, talvez? E como é que eu posso ser mais profundo? Então, assim, eu acho que, enquanto líder, o que eu ensinaria é relacionamento com Deus. Porque a minha ovelha, ela pode estar aqui ou lá no Japão. Ela vai ter a base firmada, que é o relacionamento com Jesus. Você contou pra gente da sua experiência dentro de uma célula, né? Que você experimentou ali a graça de Deus ali de uma forma palpável, né? Muito palpável. E, pelo que eu entendi, foi na sua primeira experiência dentro de uma célula? Foi. Então, só que tem pessoas que vão uma primeira vez na célula e não sente nada. Sim. O que você diria para essa pessoa para incentivá-la a voltar? Permanecer. E assim, é muito difícil permanecer. É muito difícil permanecer.
nos tira muito da zona de conforto. É muito desafiador. Mas o tempo de espera gera tesouros preciosos, né? Então, assim, cara, dá mais uma chance. Você que está aí, foi numa célula e não tem sentido a presença de Deus, dá mais uma chance. Porque eu te garanto que Deus, ele é real. E Deus, ele é uma pessoa. E o que ele ama é se relacionar com a gente. Então, ele tem prazer nisso. Então, assim, permaneça firme e crendo que Jesus, ele vai se manifestar de alguma forma. E, muitas vezes, a fé, a gente não vê, né? Então, talvez o seu processo é um pouco diferente do meu, que não vai ter uma experiência efetiva com Jesus, assim, tão clara no primeiro momento, mas a sua fé, ela está sendo ali forjada, né? Para que, em algum momento, venha isso. Então, você está ali enchendo o cálice, vai orando, né? Vai enchendo ali seu cálice de oração para que uma hora transborde, né? Permaneça. Amanda, e para os jovens, qual uma estratégia assim, que você usou em célula esses anos todos e que deu muito certo? Por exemplo, a gente sabe que crente adora comida. Cara, a gente imagina. Não, mas longe de nós o pecado da gula. Sim. Sangue do cordeiro. Mas qual é uma estratégia, assim, por exemplo? Vocês acabam a célula, vocês programam, por exemplo, pós-culto de sábado, sair, fazer alguma coisa? Porque tem que ser algo mais dinâmico, né? Muito dinâmico. Eu imagino que seja bem mais dinâmico do que o nosso, que é uma célula que tem criança, familiares, assim. Pessoas mais maduras, né? Mais velhas, como diz a Amanda. Mais experientes. Que não tem muita energia, assim, pra sair depois de um culto. Tem 3 filhos pra carregar. Eu não tenho filho ainda, mas sou cansada desde a nascença. Isso que você falou é muito importante, né? A liderança jovem, ela precisa ser muito ativa. E algo que a gente investe muito é momentos extra-célula. Então, igual, por exemplo, um último evento que a gente fez foi um jantar só das meninas. E aí os meninos foram fazer um churrasco deles e a gente fez um jantar só com as meninas. Mas não foi qualquer jantar, teve mesa posta, né? Então, assim, foi um risoto. A gente capricha nesses momentos extracelulares. Porque a célula a gente não vive célula só no dia da célula. A célula é 7 dias por semana, 24 horas por dia. É então, muito WhatsApp, né? É muito WhatsApp. Comentário no Instagram. É muito WhatsApp. Isso, eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque o encontro de célula, ele tem um tempo. E fica mecânico também, né? Ele sai, porque fica parecendo assim, quando a gente vai pro trabalho, e você tá trabalhando em algo que você não gosta, que você não ama, você vai ali, bate cartão e vai embora. Né? E a célula não pode ser esse processo, né? Não. Se tornar um encontro mecânico do tipo, toda segunda eu vou pra célula. Né? Porque, assim como o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a célula tem que ser esse movimento também, né? Do corpo reunido. Sim. Nós somos igreja quando estamos reunidos, né? Sim. Qual que é a estratégia, assim, diferente de vocês, sem ser essa questão do contato, né? Assim, pós-culto, por exemplo, na hora da dificuldade, por exemplo? Porque eu imagino que hoje, diante de todo esse progressismo que nós estamos vivendo, imagino que a liderança de jovens trabalha um pouco mais arduamente do que a gente que trabalha com os adultos, né? Isso, que é uma outra geração. É uma outra geração e é engraçado porque... o mundo é muito atrativo, né? É muito atrativo. E é engraçado porque eu acho que eu tenho uma visão que vocês... É mais desafiador a liderança de vocês do que a nossa. Glória a Deus. E a gente tem o contrário. Mas é porque eu acho que vocês focam muito na questão do mundo, que é algo que está muito desafiador, realmente. Mas a gente já olha para vocês em questão de relacionamento. Porque eu acho que pela rotina, vocês não têm disponibilidade igual a gente. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, assim, então isso fica um pouco mais complexo. A gente tem um pouco mais de tempo livre, né? A gente, galera solteira, e mesmo que a casada é só os dois. Então, assim, na verdade, é o que eu não tenho nada, assim, muito místico para poder trazer, porque acho que a estratégia eu já trouxe, assim, que é o relacionamento. Então, assim, a gente investe tudo que a gente tem em relacionamento mesmo, sabe? Assim, não só dentro da célula, mas extra-célula. Então, tem igual, por exemplo, no GD. A gente gosta de fazer
sempre ele está em comunhão. Então, por exemplo, no meu GD, eu sempre faço um almoço e à tarde é o GD. Então, ali no almoço, a gente está ali trocando figurinhas. É o dia todo, assim. À tarde. Tipo a gente, assim. A gente fica ali uma tarde toda, né? Então, a gente tem esse tempo de comunhão ali para poder investir, conversar e trocar figurinhas. E eles mesmos vão se ajudando. Então, assim, a gente investe tudo que a gente tem em relacionamento. Então, um dia do amigo, a gente dá a nossa vida. Entendi. Tipo assim, vamos dar... É mexicana? Sei lá, veste de mexicana e pega um segredo, gente, o segredo... Eu vou falar qual que é a câmera aqui, gente. O segredo é frequentar uma célula de jovem. Pra ser ativo. Então, assim, a gente dá a nossa vida mesmo. E é isso. Vão no cinema? Vamos de todo mundo. Sempre trazer uma novidade, né, Sempre trazer, sempre ser muito dinâmico. Então, a gente dá a nossa vida. E uma coisa que o jovem... É muito importante pro jovem. Ele se sente parte. E como que ele se sente parte? Além de estar ali e ser amado, delegando tarefas. Ah, tá. Ele se sentir útil, usado, né? Além do pertencimento, ele precisa se sentir útil dentro daquele grupo, exatamente. Né? Então, assim, porque tem um dinamismo já, tem assim, dinamismo. Né? Que já é algo que já... Porque a pessoa que a gente tem esse dinamismo, mas assim, mas é de uma forma diferente, né? É porque, nossa, assim, né? As pessoas já chegam cansadas daquele dia exaustivo, com filho. É o que você falou, tem menos disponibilidade, né? Tem outras tarefas, a administração, mais pratinhos para se equilibrar ao longo do dia, da semana, né? Sim. Então, assim, uma estratégia que eu uso muito é delegar. Eu não sou uma líder de jeito nenhum que monopoliza. Eu amo delegar. Então, assim, eu vou delegando. Ah, não, mas eu não consigo, cara, eu faço com você. Bora. Aí pega aquela menina mais tímida, que detesta falar em público, mas comigo ela vai evoluindo ali. Então, assim, essa é uma estratégia que eu uso muito, delegar. Né? E não tem medo. Tipo assim, nossa, vai sair do meu controle, não vai ser como eu faço. Mas Deus, ele usa. Deus, ele usa todos, né? Amanda, então... e nesse processo, tem alguém que... O pastor Rodrigo, né, no último podcast, ele falou que tinha pessoas ainda, né? Que ele ama e que não se entregaram ainda para Jesus. Sim. Você tem? Tem. Pessoas, assim, aquelas pelas quais você ora e ainda não conseguiu vencer essa... Tenho. Meu pai... Meu pai. E eu tenho um tio também, que é irmão da minha mãe, que a gente também ora bastante por ele. Mas, assim, tirando família, todas as minhas amigas que eu tive de longa data, que eu tive que abrir mão, ainda não vieram para Jesus, mas eu oro por elas. E é isso, eu espero que elas sejam alcançadas, né? Não necessariamente pela minha vida, mas da forma que Jesus quiser. Então, assim, eu queria muito que as minhas amigas, elas experimentassem disso que eu vivo, né? Jesus mudou minha história. É só quem vive para entender, né? É só experimentando. Então, assim, eu oro muito por elas, para que a gente viva juntas aí, né? Quem sabe a gente consegue viver efetivamente. Mas eu oro por isso, com esperança. Ô, Amanda, nós vamos chamar os anfitriões, não? Bom, então, nesses últimos minutos aqui, eu imagino que você é a primeira presença feminina, nós somos a primeira presença feminina aqui. Estou muito honrada por isso, Nossa, obrigada. Nós também fomos pegos de surpresa, né, Carol? Mas estamos muito, né, ficamos felizes demais com esse processo. A célula mudou a minha vida, mudou a vida, né, da minha família, eu e meu marido. Diferente de tudo que eu tinha passado, igual você falou da sua história, eu também me sinto muito agraciada por Deus, por ter vindo para Central, né? Não quer dizer que as outras igrejas não sejam boas, não é isso, mas eu me sinto literalmente em casa aqui, né? E o Senhor me agraciou com esses 2 líderes maravilhosos aqui. Os maiores multiplicadores da Central Pampulha. Não. E ele tem certeza que eles são um dos maiores da Central. Eles são absurdos. A célula acabou de multiplicar e já temos 70 de novo, sabe? É o mínimo, né? Assim, 70 é. Como diz pastor Iná, gente, multiplicação e milagre. É um milagre de Deus. Sabe? Então, assim... É o dedo de Deus mesmo. É o dedo de Deus, mas é um voluntariado, né? Porque, assim, a quem enviarei se não tiver quem enviar, né? Então, quando a gente se coloca, Deus realmente, ele nos usa, né? Ele não precisa ter racionalidade nem conhecimento, porque esse vem dele, né? Ele quem aperfeiçoa o nosso caráter, e ele quem nos instrui, né? A fazer a obra que ele precisa fazer, né? A obra é dele, né? Então, eu queria te agradecer, né, Carol? É uma honra estar aqui do seu lado. Nossa. Em frente, né, a você.
Esperamos que o Senhor te use mesmo naquelas terras, né? Eu vi esses dias no Conexão Portas Abertas, né? Que a Igreja do Oriente Médio tem sido a que mais cresce. Nós sabemos que Jesus está voltando, isso não é bobagem, né? Está escrito, mas eu acredito que esse tempo tem se aproximado mesmo. Então, que você seja mesmo boca de Deus ali para ministrar no coração daquelas pessoas que multiplicarão isso que vão receber da parte de Deus através da sua vida. Viu? Que você se estique cada vez mais, que você tenha experiências com o Senhor e que você ministre sobre a nossa vida também. Amém. Você vai passar pela, né? Não por uma perseguição, mas a gente sabe que nós cristãos somos perseguidos, né? O apóstolo Paulo fala tão claro disso, e nós temos que saber que nós somos parte daquilo que ele também viveu, né? E em nome de Jesus, que sejamos mesmo até o fim dos nossos dias aqui. Então, que Deus te abençoe. E a pergunta, Carol... Faça a pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu queria falar uma coisa, né? Porque você falou que hoje você como líder, você gosta de delegar, né? Isso, para mim, é uma das características mais importantes de um líder, né? Então, eu queria dizer para um líder, nesse momento, que às vezes está se sentindo exausto e cansado, sabe? Porque, às vezes, a gente tem dificuldades de delegar funções para as pessoas, até mesmo dentro da célula. Porque a gente se coloca ali... Eu prefiro... eu nem gosto muito dessa palavra líder, eu prefiro falar assim, nós somos um facilitador ali, né? E quando a gente delega uma função, a gente está dando oportunidade para os que estão ali, né? Para que dons ali sejam revelados e para que eles tenham a oportunidade de se sentir, de fazerem algo, né, dentro ali da célula, que é importante, e aquilo tira um fardo da gente, assim, né? Porque a gente não precisa fazer tudo. Então, quando a gente faz isso, né? Quando a gente não faz, a gente se sente exausto. E quando a gente faz isso, o trabalho ali, né? Não é nenhum trabalho, toda aquela estratégia, tudo aquilo ali se torna algo prazeroso para a gente que está ali como facilitador, quanto para aquelas pessoas que estão ali dentro da célula, porque se sentir útil é algo muito importante. A gente precisa se sentir num grupo que a gente está, né? Então, isso é muito importante. Sim. E você que está aí assistindo a gente, que é líder e pastor, por favor, não seja o líder e o pastor faz tudo, porque na palavra fala que cada crente é um ministro. Então, nós temos ministros dentro da nossa igreja e nós precisamos treiná-los e capacitá-los para que eles cumpram a obra de Deus, porque a colheita só vai ser concluída com todos nós envolvidos. Amém. Então, é nossa responsabilidade treinar pessoas para que eles também avancem, né, nesse propósito de salvação. Amém. E para aquele Jonas, né, assim como você tentou fugir, que seja corajoso, né? Ser forte e corajoso. Não fuja. Amanda, você me fez chorar em alguns momentos na sua história, né? Já te conheço há muito tempo, mas nunca tive a oportunidade de ouvir tantas coisas e glória a Deus pela sua vida, Amém. Né? Glória a Deus porque você disse um sim lá no início, né? E eu queria honrar a sua vida aqui mesmo. Amém. E falar que você é uma inspiração para nós, sabe? Então, que Jesus continue te abençoando e que você continue sendo, de fato, esse instrumento poderoso, né? Nas mãos daquele que pode todas as coisas. E nosso coração já está aqui cheio de expectativa, né? Pelas histórias que virão depois dessa experiência. Amém. Aí, né? Amém. E agora vem a pergunta, né? Amanda, eu tenho e estou numa célula, a ponto de multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Você tá na célula? Tô na célula, colado. Coladona. Aqui ou lá, né? Aqui ou lá, tô colada de qualquer forma. Isso aí. Carol, você tá na célula? Eu tô na célula, né? E com muita alegria no coração e espero que assim eu permaneça, né? Amém. Por muito e muito tempo. Amém. E eu queria agradecer, né? A Amanda, primeiramente, porque veio já prontamente assim no convite, né? Aceitou esse convite, estar aqui, foi maravilhoso, né? Ouvir sua história. E obrigada, Naira, né? Nós fomos pegas de surpresa aqui. Mas eu vou contar um segredo. Achei vocês melhor que o menino. Olha, eu recebo isso. Tô brincando. E a todos os ouvintes, eu agradeço, né? E esperamos que vocês, né, que tenham coragem mesmo de viver essa vida em célula, que é uma vida abundante mesmo, né? E é uma abundância não de pessoas santas, mas que estão em processo mesmo, buscando ao Senhor, ver a face dele, viver uma vida reta e íntegra diante do Senhor, né? Amém. Então, vem pra célula. Vem pra célula e não se esqueçam de se inscrever no canal. Sim, gente, muito importante. É um privilégio estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite e
privilégio nós estamos foi na nosso. célula. Estamos na célula. Estamos na Tô célula. na célula, Tô né, na cara? célula.